Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Tretas e Heresias. Um grande abraço de todos nós para você que está aí nos assistindo em casa. Desejamos a todos que vocês estejam bem, a família toda bem e que tudo corra muito bem na sua casa. Em nome de Jesus, já deu tudo certo. Amém, igreja? Nós estamos aqui mais uma vez para mais uma gravação. Hoje nós contamos com a ilustre presença dos nossos convidados que aceitaram o nosso convite, saíram das suas casas e estão aqui conosco para partilhar com vocês um pouco das vossas sabedorias. Nós temos a honra de receber conosco aqui no nosso retângulo o jovem Davi Lopes. Davi é advogado, especialista em direito empresarial, do consumidor, penal, civil, de família e todos os outros direitos que você conhece. Além de tudo isso, Davi é teólogo e pregador da palavra do Senhor. Davi, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Aline, boa noite, Jonas. Boa noite, Davi. Milena. Boa noite. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui, participando desse programa que vocês nos recebem aqui. E quero parabenizá-los aqui, porque eu sou um estreante nesse negócio aqui. Somos todos nós somos estreantes, estamos aprendendo a fazer isso aqui. Se alguma gafe, peço desde já escusas, mas muito obrigado pela oportunidade. Espero que contribua aqui. Amém. Jonas, a paz do Senhor. Pra quem? Não sabia que ela é crente, ela virou crente agora. É isso, senhores, nós estamos novamente aqui no segundo programa do Tretas e Heresias. É isso, uma boa treta é muito bom, senhores. E nós estamos com a presença ilustre, ela que é atriz, poetisa, linda e minha prima, Milena Alves. Seja muito bem-vinda ao nosso pod. É um privilégio para mim estar aqui com vocês. A ansiedade, ó, nervosa, Coração mil, né? Ainda bem que nem é ao Coração vivo, realmente, porque, olha, vai ter muitos cortes. Mentira! E muita treta, com certeza. Vim preparada. É isso, senhores. Então, vamos lá. Vamos aproveitar a oportunidade de falar dos nossos patrocinadores. Essas canecas lindas que nós estamos aqui em cima da mesa. É um presente da parceria da Laura Fernandes. É isso? Tem essa cola dela aqui, que agora me deu um branco. Laura Fernandes. E esse bolo é da empresa Dom Bolo, que fica ali na estrada do Taquaral, em Senador Camará. Mais para frente a gente fala mais a respeito desses dois patrocinadores. E você que queira também nos ajudar aí nesse pod com a sua parceria, entre em contato conosco, nos chamando pelo Zap ou por comentário mesmo, tá bom? Eu quero abrir um parênteses, já que Milena é só a prima, com certeza puxou o lado bonito da família, né? Ah, você obrigado. não, você não, é Milena. Agora continua, vai. É isso. E vamos para o primeiro assunto, vamos para a primeira treta, porque a gente gosta disso. A gente veio aqui para falar disso. Vamos. E, senhores, na mídia, recentemente, um casal de atores e apresentadores sofreu racismo em Portugal. É isso mesmo. Enquanto eles estavam num restaurante, os seus filhos de cor negra relata para sua mãe, Giovanna Ben, que é atriz, dizendo que sofreu ato de racismo por uma mulher branca. E ela automaticamente ficou indignada e inseriu algumas palavras de baixo calão a essa senhora que sofreu esse ato. A gente quer saber de vocês o que de fato é o racismo, até que ponto a Giovanna e o Ben que errou ou acertou, e se ainda há racismo no Brasil, se tem uma dívida a ser paga, o que vocês pensam a respeito de racismo? Vamos começar pela apresentadora, é isso, ela vai entrar na treta aqui hoje para poder falar sobre esse tema que é muito polêmico, mas também de muita coerência. A gente precisa verdadeiramente falar sobre esse assunto, a gente precisa sim falar, ainda no século XXI, com todas as pautas aí, a gente precisa levantar essa bandeira assim, porque muita gente, senhores, ainda passa por esse tipo de coisa e situações. Assim, quando foi isso? Eu não vi esse filme. Foi essa semana. Não, eu prefiro não opinar. Não vou falar sobre o acontecido da Giovanna e o Bank, porque eu acho a Giovanna e o Bruno muito... Eu não ia falar, mas já estou falando. Entendi. Fale, Aline, fale. Eu acho eles midiáticos demais. Essa é a minha opinião. Eu acho eles muito mídia, muito. Eu acho que eles expõem aquelas crianças demais. Eu sou mãe também. Se eu fosse tão famosa quanto ela, ou menos, ou um pouco mais, não faria isso.
Conheço outros artistas, inclusive atrizes da Globo, que também adotaram crianças negras. A Drica Moraes é um exemplo, a Astrid Fontinelli também é um outro exemplo. A própria Glória Maria tem 2 filhas que são adotadas, e eu não vejo nenhuma outra pessoa, nenhuma outra celebridade fazendo uma exposição tão grande dos próprios filhos. Claro que eu não estou justificando o ato. Exatamente. Né? Não somos racistas, não somos a favor, é crime. E ótimo, acho que as pessoas não têm que ser julgadas pela sua posição, cor de pele, opção sexual, nada disso. O ser humano é ser humano e precisa ser respeitado como tal. Mas acho que é uma falha que ela poderia tentar fazer um pouco menos. Eu acho que nem Angelina Jolie e Brad Pitt fizeram tanta exposição de adoção. Então você acha que a Giovanna Eubank passou por essa situação porque ela é muito midiática e expõe seus filhos muito na mídia, é isso, mais ou menos? Não, no caso de Portugal, não. Porque lá, pelo que eu entendi da história, ela não foi a única. Ela não foi a única família que passou por isso. Parecia que já havia uma família de angolanos lá e que a moça já estava falando palavras assim para a família também. Mas em relação ao Brasil, eu acho que ela expõe muito. Talvez se ela mantivesse a família dela talvez um pouco mais escondida, vivesse um pouco mais a vida dela. Talvez não seja pela visibilidade que ela tem e as outras atrizes não tenham? Não sei, mas a exposição quem busca é ela. Então, a visibilidade ela mesma está buscando. Eu acho desnecessário. As crianças são pequenas e eu já acho mídia. Acho que as pessoas vão até me julgar pelo que eu vou falar. Mas eu já acho muito mídia alguém sair do Brasil para adotar uma criança lá fora. Nada contra, as crianças têm que ser adotadas, amém. Mas várias crianças no Brasil poderiam ter a oportunidade que essas crianças tiveram. E, infelizmente, aqui não adianta a gente ficar falando, porque realmente existe, realmente acontece, está no nosso dia a dia. Várias outras situações também, não só pela cor de pele, mas como o assunto é esse, ela, loira, dos olhos claros, o seu marido branco, dos olhos claros, tiveram um filho que, obviamente, veio com as mesmas características, eles adotam 2 crianças negras, que são totalmente diferentes deles, isso já aconteceria automaticamente. Porque eu acho que o racismo é uma questão é da pessoa, ela é assim, é uma convicção dela, talvez pela educação que ela teve, ou seja lá o que foi que aconteceu. Algum desvio de caráter, se é que a gente pode julgar assim. Mas nada do que seja falado na mídia hoje, nada do que seja pregado, ensinado, debatido, vai mudar, porque isso, principalmente porque eu acho que isso é coisa de adulto, criança não é racista, criança não tem nem esse discernimento, ela só repete algo se ela ouviu em algum lugar. Essa é a minha opinião. Mas isso é do adulto, já está nele. Então, isso, eu acho muito mídia. Eu acho que ela devia poupar um pouco mais. Ela e a família dela. Não só ela, como o Bruno. Poupar um pouco mais. Eu acho que eu discordo, porque no caso da Giovanna e do Bruno, eles foram para esse país, não me recordo o nome agora, e se apaixonaram Portugal. E se encantaram. Não, da questão da adoção. É Malawi. Acho que foi o Malawi. Malawi. A menininha é do Malawi. Enfim, se apaixonaram pelas crianças e adotaram, e eles podem por isso, já que podem, por que não? E sim, se tem outras crianças aqui no Brasil, tem, mas é questão de paixão, se apaixonaram e quiseram trazer essas crianças para o Brasil. Eu não vejo problema nenhum em expor, eu vejo problema sim, e no século XXI ainda, e a gente ainda tem que lidar com essa situação tentando explicar um ato com uma outra coisa. Eu acho que isso se torna mais agravante ainda, eu acho que para mim é mais pesado. Discordando um pouco de você, completo, no quesito de que, para mim, mesmo que expõe na mídia, mesmo que seja por mídia, mesmo que não seja caramba, esse casal branco, loiros, lindos, adotaram 2 crianças negras da Malawi e trouxeram para o Brasil para cuidar. Então, para mim, eu continuo gostando, aplaudindo, e se eu pudesse, tivesse as mesmas condições, faria da mesma forma. Talvez não iria na Malawi, mas talvez apaixonaria por uma outra viagem que eu fizesse. Talvez não seria um negro, poderia ser um índio, poderia até ser um branco. Eu acho que a questão da adoção não tem pela cor de pele, e sim pelo quesito dali. Se encantou. É isso que ela fala também. Amor. É isso. Milena Alves, não sei se você acompanhou esse caso dessa atriz, desse ator em Portugal, mas o que você tem a dizer sobre esse fato? Fale conosco, por favor. Eu acompanhei, eu vi de perto não, que eu não tava lá, né? Corta, né? Corta nada. Eu acompanhei, fiquei muito triste, chateada, até por conta da reação de muitas pessoas, discordando um pouco de você, totalmente, na verdade. Eu acho que, no caso ali, a exposição que eles têm, primeiro, antes, eu trabalhava no aeroporto há uns anos atrás, quando houve a adoção. E no início eles não tiravam foto, eles não deixavam as pessoas tirarem foto da criança. Eu vi várias vezes eles no aeroporto, eles falavam, eu tiro foto com você. O Bruno tira, mas eles ainda não.
Então não foi algo que eles já jogaram na mídia, já trouxeram. Foi um processo para eles também começar a expor os filhos e começar a pôr a aceitação, porque eles sabiam exatamente por isso. E eu acho que assim, cara, independente da raça, cor, religião, só porque eu exponho a minha vida não te dá o direito de vir nas minhas redes sociais para você fazer seu discurso de ódio. A expressão, a liberdade de expressão, ela termina a partir do momento que você me ofende. Perfeito. Exatamente. Entende? Então, eu entendo assim, eu luto e eu exclamo a liberdade, principalmente a expressão. Mas a partir do momento que você passa dessa liberdade para um discurso de ódio, uma discriminação, não é aceitável. Independente de eu estar expondo a minha vida para todo o país, para toda uma nação assistir. Não dá o direito. Então, eu discordo dessa questão da visibilidade, de expor as crianças. Não acho que seja um motivo, até porque, olha a realidade que nós vivemos no Brasil. O tanto de famílias pobres que não têm nem acesso à internet, que sofrem racismo todos os dias. Então, a luta contra o racismo não é uma luta negra, não é uma luta de negros, é uma luta de toda a sociedade. Para mim não faz sentido, não é uma questão de desvio de caráter ou um problema da pessoa, a pessoa nasceu assim. Não, eu acho que é algo estrutural, algo que a gente foi ensinado a ser racista, a gente foi ensinado a ter um vocabulário racista, a ver as coisas dessa forma. Então, isso foi passando de geração em geração e hoje está aí. Então, se a gente agora não correr atrás e tentar resolver esse problema, vai continuar. Então, a minha opinião é essa. Agora é minha vez. Eu tenho 24 anos. Eu falei isso nas eleições passadas, que quando eu não votava ainda, eu não sabia o que estava acontecendo. Mas agora é minha vez. Então, eu tenho que ir para a rua. Eu tenho que lutar pelos meus direitos. Eu tenho que votar, eu tenho que cobrar as pessoas, os meus irmãos, os meus amigos da minha idade, porque é a nossa vez de cobrar por isso e se orientar para tentar mudar a situação. Não é assim, vamos aceitar que não tem como mudar. Não. Pode ser impossível, mas se tiver 1% de chance de mudar, eu vou correr atrás disso. Davi Lopes, você, meu amigo, uma grande honra estar aqui conosco. No termo jurídico, esse casal lá em Portugal, ele sofreu esse ato de injúria racial e nós sabemos que em Portugal, pelo Código Penal, ainda não é crime, considerado um crime com punição. Aqui no Brasil, como é que anda ainda essa parte de criminal sobre o racismo, sobre a parte de injúria racial? Isso é uma utopia ou ainda existe, amigo Davi Lopes? Olha, curvando-me ao mesmo entendimento da Milena, infelizmente é triste no atual contexto do século XXI ainda presenciarmos esse tipo de comportamento de pessoas, porque, como o entrevistador perguntou, Jonas, o artigo 5º da Constituição Federal, ele consagrou o princípio da isonomia, ou seja, iso vem de mesmo, de igual, e nomia de norma, ou seja, todos são iguais perante a lei, independente do credo, da orientação sexual, da cor, da raça, da religião, enfim, todos são iguais perante a lei. Então, não há uma inferência constitucional do ordenamento jurídico de distinção entre pessoas. Todos são iguais perante a lei e ponto. E trazendo para a esfera jurídica aqui do ordenamento jurídico pátrio, não foi cometido ali o crime de racismo, porque não foi atentado ali um grupo por conta da sua religião, da sua raça, enfim, da sua etnia. O que aconteceu ali foi um crime de injúria racial, que é visto aí pelo capítulo 5 do nosso Código Penal, salvo engano, lá no artigo 140, parágrafo 3º, que versa a respeito desse crime de injúria racial. Ou seja, você proferir palavras ofensivas que têm a égide de abarcar a cor da pessoa, caracteriza o crime de injúria racial. E, nesse sentido, o que podemos ver é que esse crime aqui no Brasil ele é processado no GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal, onde, na maioria das vezes, há uma transação penal com o Ministério Público, onde a pessoa paga a cesta básica, realiza tarefas voluntárias, etc., e o crime de racismo ele é um crime imprescritível. Ele pode, como a doutora Aline bem sabe, ele pode ser cometido há 100 anos atrás, mas se pudermos ainda processar, o detentor da ação não perde o direito. Não prescreve. Não agora, prescreve, né? Isso, perfeito. Não perde o direito de ingressar e aforar. E você acha que temos uma dívida histórica com... Olha, Jonas, eu não sou profundo no assunto, tanto que sociologicamente eu não me encontro no meu lugar de fala. Mas acho que, em relação aos negros, a gente não pode dizer e fechar os olhos que não há esse tipo de comportamento. Acho que o respeito deve começar desde pequeno, ser ensinado, que todos devem ser tratados respeitosamente,
como a Milena bem falou, alcunhas, nomenclaturas devem ser riscadas do nosso vocabulário, porque, como tem aquele ditado, é de criança que se torna um pepino. Sim. Então, se a gente começa a combater ideias racistas, palavras racistas, de injúrias raciais, a gente consegue transformar a nossa sociedade e expurgar, de uma vez por todas, toda e qualquer atitude de racismo, de injúria racial. Ok? Eu quero a minha réplica, claro. Deixando claro que eu não sou a favor, não acho certo a conduta da senhora lá que procedeu, não acho legal, sim, não estou justificando com o fato da exposição dela, sim, porque uma coisa que não se justifica é aquele tipo de ação, não há uma justificativa. O que eu estou dizendo é que eu, como mãe, faria diferente. Sim, não colocaria as crianças nessa posição, porque algumas coisas que acontecem relacionadas a eles é pela exposição que é feita. Uhum. Se fosse algo um pouco mais velado, não aconteceria? Não, provavelmente aconteceria, mas acho que não nessa dimensão. Sim. A gente, quando faz, eu penso da seguinte maneira, a gente faz algumas coisas e dá algumas opiniões achando que ninguém vai falar nada e que está tudo ótimo. Não. A mesma liberdade de expressão que eu tenho quando eu publico algo, quando eu torno a minha vida pública, as outras pessoas também têm. Exatamente. Entendeu? E eu queria só abrir um parênteses, Davi, pelo que você falou, se você me permite. Claro. Quando você cita o direito de igualdade, eu lembrei da frase de Aristóteles. Aristóteles disse que para você tratar os iguais de forma igual e os diferentes ou os desiguais de forma desigual. É o sistema à medida de à medida que eles se desigualam. Eu queria te fazer uma pergunta. Sim, você acha que esse artigo da Constituição, da isonomia, do tratamento, sim, de não fazer distinção, isso ainda é uma utopia no Brasil? Eu acho isso utópico. É muito lindo, assim, porque a gente pega o artigo 6º da Constituição Federal, que consagra direitos sociais, como saúde e tal. Só que se a gente pegar o salário mínimo, Milena, o salário mínimo mal dá para a pessoa viver na atual conjuntura do país. Então, a nossa Constituição, doutora Aline, ela se torna utópica porque o que está ali a gente não vivencia na realidade. Então, infelizmente, doutora Aline, respondo que positivamente a nossa Constituição, entre aspas, ela se torna utópica porque direitos consagrados ali a gente não vê em prol da população. É como se a gente visse em prol dos poderosos, apenas os poderosos vivem bem. Nós elegemos pessoas que, vou até abrir um outro parênteses aqui, uma deputada que gastou cerca de R$200 mil só com combustível. Eu estava vendo um vídeo sobre isso. Daria para a pessoa viajar, acho que o planeta, não sei quantas vezes, só de combustível. Então, assim, é isso que tem que ser combatido. Sim. Porque é como aquela música, o de cima sobe e o de baixo desce. Ou seja, o sistema. É o sistema. Acaba virando um ciclo, né? Perfeitamente. Então, a gente vê essa utopia, sim, doutora Aline. A nossa Constituição Federal trazendo essa utopia, porque na prática a gente não vê os nossos representantes fazendo algo em prol da população na prática. É só discurso bonito, em prol de ganhar likes, curtidas, eu tretei melhor do que ele. A gente vê isso, os nossos representantes para isso. E até da esfera evangélica, que eu sou cristão, é muito lindo falar sobre questão de família, estou aqui para representar direitos, etc. e tal, mas se a gente for ver, Jesus também lutou pela causa do pobre e do necessitado. Deus se preocupava com a causa do pobre e do necessitado. E a gente, às vezes, só vê discurso lindo em prol da família e tal, mas cadê a luta pelo povo? O trabalho pelo povo? Então, assim, vamos começar a equalizar, porque o próprio Jesus falou que se a justiça de vocês não exceder dos escribas e dos fariseus, de forma alguma vocês vão entrar no reino de Deus. Eu acho que o Davi ele entrou num ponto muito bom no quesito de dizendo que as pessoas têm um discurso muito bons em redes sociais e a gente vê essa demanda de todos os artistas, e aqui não estou puxando para um lado nem o lado de direita nem o lado de esquerda, mas a gente vê uma demanda de todos os artistas dizendo vamos para a rua, vamos levantar bandeira, mas todo mundo dentro das suas mansões, com seus carros, com as suas viagens pelo povo. Cadê o pelo povo? Isso aí. E parece que é utópico, né? Sim. Porque parece que eu peço para auto me favorecer. Enquanto as pessoas que precisam, elas ficam ali num lugar meio que... É o stories lotado e a rua vazia. Exatamente. E dentro ainda desse assunto, a gente tem um assunto também que é muito complicado e as pessoas não falam sobre cotas raciais em universidades. Eu tenho a minha opinião a respeito disso e eu acredito que o sistema ele deveria pegar essa criança de comunidade, independente da cor, e tratar desde o ensino infantil. Talvez seja uma utopia minha, mas é a minha humilde opinião aqui, senhores. Depois vocês podem concordar ou não. Agora, a cota na universidade eu já sou contra. Eu sou contra, mas eu acho que o sistema deveria elevar
o sistema de ensino desde a criança pequenininha, da base, do ensino, do ensino infantil, preparar ele para o ensino médio, para quando ele fosse prestar um vestibular, ele estava no mesmo nível que um jovem que estudou no colégio particular, no colégio militar. Porque a gente for pegar hoje as grandes universidades, as universidades federais, eu passei na época da adolescência para a UERJ, e eu não conseguia me manter. Primeiro que o nível era muito alto do nível que eu vinha estudando num colégio público. Sim, que mérito, você conseguiu passar para uma universidade pública, mas você não tinha um QI suficiente para se manter. E se tivesse, estaria muito aquém dos demais ali, e também não tinha remuneração para se manter numa universidade. Porque eu tinha um auxílio muito pequeno, e que a universidade pagava. Então, aquele auxílio, ou eu me mantinha no caminho de casa do transporte de ida e vinda, Milena, para casa, e ali tentava tirar um dinheirinho para comprar os livros, ou comprar o alimento, ou procurava um outro emprego para sustentar uma casa, porque minha mãe ainda era dependente de mim. Então, eu acho que esse sistema de cota, ele dá pro negro ou pro pardo ou para pessoa insuficiente, que não tem insuficiência de renda, ele dá uma possibilidade de entrar numa universidade, mas se você não bajular o filho do doutorzinho, você não sobrevive numa universidade. Se você não... Então, o meu lado contra a cota é essa. O negro, ele vai até entrar. Mas será se ele vai permanecer numa universidade? Milena Alves, sobre cotas em universidades, o que você tem a respeito? Você como atriz, o que você pensa a respeito cotas nesse de uma forma nível? geral, né? Porque acho que cotas de uma forma geral. Bolsas. Esse é o problema também, né? As cotas sempre existiram. Sempre houve escolas militares, todos os cargos políticos existem grandes privilégios, mas a partir do momento que você insere isso para um pobre, preto, brasileiro, é taxado como esmola. Então, para mim, aí é o problema. Entendeu? A cota já existe há muito tempo, para diversas categorias. Entendeu? Não só na universidade, mas em outras categorias. Então, a partir do momento que é inserido o pobre, preto, brasileiro, aí é taxado como esmola, aí é taxado como estamos humilhando os pretos, então aí eu começo a discordar. Eu acho que sim. A gente viveu mais de quase 400 anos de escravidão. Mas a pergunta é, se a gente pega um negro de uma periferia e ele estuda num colégio, num CIEP dali, e por algum motivo ele conseguiu entrar para uma universidade federal, ele vai fazer medicina. Você acha que o nível que ele aprendeu ali no ensino médio, ele consegue se manter nessa universidade? Essa é a dificuldade, por isso que eu acho que deveria ter um ajuste. Sim. Não deveria só assim, abrimos a porta para você, agora se vira. Jogos vorazes, sabe? Jogos vorazes. Então esse é o grande problema. Acho que sim, já é um passo. Entendeu? Porque se não fosse assim, ainda assim seria pior. Porque se for botar em comparação, quantos doutores, quantos advogados tem pretos? Só os de classe média alta. Dá para contar. Então, é uma porcentagem muito pequena. Então, a gente tem que ter, sim, essa cota. Eu acho que, tipo assim, o tanto que o nosso país fez com a mão escrava, entendeu? Que é responsável pela economia do nosso país. Se o nosso país está aqui hoje, é por conta da mão escrava. Que foram quase 400 anos, cara. Então, acho que tem que ter uma reparação. Acho que, sim, é uma dívida histórica que a gente não tem como pagar, até porque a gente não tem como quitar essa dívida com essas pessoas que sofreram. Doutor Davi Lopes, temos uma dívida? Dívida histórica. Uma dívida histórica com os negros? Temos essa dívida histórica? Eu vou falar sobre as cotas, tá bom? Não, você vai fazer. Não, responda esta pergunta. É porque é um assunto, como eu falei anterior, não é o meu lugar de fala, eu não tenho profundidade sobre essa matéria, tá bom? Mas sobre a questão das cotas, por isso que eu me sinto mais à vontade, porque esse assunto de dívida histórica eu não tenho profundidade, então eu prefiro não opinar. Mas no tocante às cotas, vamos lá, eu vou fazer uma analogia aqui, tá bom? Por exemplo, eu conheço filho de empresários que com 13 anos já falam inglês fluentemente. Exatamente. Que a mensalidade do colégio é papo de 4, 5 mil reais. Aí, trazendo para o nosso cotidiano, Jonas. Aí você pega alguém lá do CIEP, que a gente conhece lá no bairro, sim, e aí você vai botar em paridade na hora do vestibular da pública ou na hora do Enem. Assim, é um disparate muito grande. Não tem paridade nisso. Não tem nem como equiparar. Então, assim, eu acho importante, acho fundamental a questão de cotas, de bolsas, porque se eu falar contra isso, eu vou estar sendo incoerente com a minha moral, porque através de uma bolsa integral de 100% do ProUni, eu entrei na faculdade. Então, se eu for contra cotas,
eu também vou estar sendo contra uma coisa que me ajudou. Claro que não foi cota racial, mas fui bolsista integral do ProUni, que graças a Deus foi a porta de abertura para eu ser o primeiro formado da família em ensino superior. Então, nesse sentido, eu respondo pela questão de cotas, que acho que tem um papel social muito importante. Infelizmente, Jonas, é o que você bem destacou. O professor lá da faculdade, está todo mundo lá primeiro dia de aula. Ele não vai ensinar, não vai explicar. Não vai retornar uma matéria que você... Ele vai botar a matéria no quadro. Porque é uma obrigação do Estado dar, sim, ensinar. Perfeitamente. E O nosso plano nacional de ensino, seja na esfera federal, municipal, estadual, a nossa educação precisava ser reformulada, a fim de que proporcione, de fato, um ensino digno aos estudantes de comunidade para que estejam no mesmo patamar, mas infelizmente... Então, para a gente mudar de assunto, é uma coisa eu acho que o interessante das cotas seria manter, talvez por um reparo, sim, manter as cotas, mas preparar essa criança da periferia para ela chegar no nível não que consiga social, caminhar, mas que consiga pelo menos andar com as suas próprias pernas e não ficar na dependência. Que não venha evadir-se do ensino superior. Entra e passam 2 meses, 3 meses, porque para o filho do papai, sem nenhum preconceito quanto a isso, mas para o filho do papai ele pode passar o dia todo estudando. Mas e para quem é pobre? Eu lembro da minha jornada. Não é fácil, não foi fácil. Tinha dias que eu não dormia. No dia seguinte tinha, Milena, que estudar para a prova, e aí não tinha tempo, aí virava a noite estudando, nem almoçava lá no trabalho. Muita gente trabalha e estuda. Trabalha e estuda. E depois ia direto para a faculdade fazer prova, e no outro dia seguinte tinha mais prova ainda. E para o filho do papai, não passou por isso. Exatamente. Chega lá, estuda matéria, ok. Mas para quem vem de baixo, a subida na escada é mais trabalhosa, a mochila nas costas é mais pesada. Por quê? Por causa de todo um contexto social, a conjuntura social de cada vida. E aí soma-se a um Estado que não proporciona um ensino de qualidade. Então, a gente chega na faculdade, professor, essa matéria aqui... Ah, professor, não, aqui é direito, aqui é medicina. O que vocês deixaram de aprender lá, se vira, é com vocês. Treta, senhores. A gente quer treta. A Aline, a gente tem um bom tema. A Aline quer ficar sobre esse tema. Então, termine a sua posição e vamos entrar numa boa treta, por favor. Eu vou dizer primeiro, porque você não pediu minha opinião, mas eu vou dar ela assim mesmo. Diga a sua opinião sobre cotas raciais, Aline. Eu sou contra cotas raciais, extremamente contra. Para mim, ela fere o princípio da isonomia, porque se a Constituição diz que todos somos iguais, sem distinção de cor e raça, eu não posso fazer uma prova onde aquele tem um negro e um branco e só tem uma vaga, o branco tirou 80 na prova. Ai, mas aquele tirou 45, mas ele vai entrar porque está na cota. Cota racial, não, mas para mim não dá. Branco, filho de Sabe papai, não, na escola, olha só. Não dá. Também assim. Tem dinheiro para bancar uma faculdade. Não. Deixa eu falar. Fale. Eu acho que isso é um ponto a favor do racismo. Você está dizendo para o negro que ele não tem inteligência suficiente para concorrer com o público. Ai, mas isso é um problema do sistema. É sobre oportunidade. Porque ele estudou menos. Olha só. Eu fui bolsista também do ProUni, assim como o doutor Davi, mas não por cota racial, hipossuficiência, né? Deve a palavra certa? Hipossuficiência. Por ter feito todo o ensino fundamental e médio numa escola pública, e foi por isso que eu entrei na faculdade de Direito. O ensino era maravilhoso? Não, era muito ruim. Então, ter conseguido uma nota boa no Enem para entrar no ProUni, porque quando eu entrei no ProUni era por nota do Enem. As notas mais altas entravam nas vagas. Eu não sei se no seu ano foi assim. Eu peguei o ProUni no 2º ano de ProUni, bem no começo. Então, eu não sou filha de papai e mamãe, nunca estudei em colégio particular, estudei nos colégios mais simples e humildes do bairro onde eu moro. E isso não me impossibilitou de estudar, de me esforçar e de estar ali. Se fosse pela cor da minha pele para eu entrar, eu preferia nem entrar. Eu quero estar ali por mérito. Aí o ensino fundamental não é bom, o ensino médio não é bom, ele estudou num colégiozinho razoável. É uma evidência. O meu não foi bom. O meu não foi bom. Mas eu fiz um pré-vestibular comunitário, quando eu ainda era bem mais nova, para passar na prova da UERJ, e passei na prova da UERJ com 21 anos, estudando num CIEP, estudando num colégio municipal. Eu também passei. E fazendo um pré-vestibular comunitário. Se eu fosse negra, porque eu acho que eu sou parda, né?
Se eu fosse negra, eu estudaria do mesmo jeito, acho que faria o mesmo esforço, e não é a cor da minha pele que ia definir para mim uma vaga numa universidade pública. Sim. Acho que sim, que o ensino do Brasil é muito ruim, muito abaixo de tudo. Hoje em dia é muito pior do que na época que eu estudei, porque eu acompanho os meus filhos na escola e o ensino é muito ruim. Então, talvez eles não tenham, pelo grau de intelectualidade, pelo grau do que aprendeu, para disputar a vaga com alguém que, né, estudou muito melhor. Mas tudo é por um esforço. Eu não posso acreditar que a cor da pele seja base para definir quem entra e quem não entra numa universidade federal. Não concordo. Eu até entendo, doutora Aline, essa questão, por uma questão que se esbarra naquilo que nós falamos anterior. Porque, tudo bem, temos aí o conceito de meritocracia, passou porque, enfim, estudou, etc. Mas esse conceito de meritocracia ele vai se esbarrar na utopia da Constituição. Exatamente. Do artigo 5º. Então, assim, acaba sendo mesmo essa antítese, entende, Milene? Por quê? Porque, tudo bem, tem a questão da meritocracia, nos esforçamos, graças a Deus passamos e tal, mas o que acontece, doutora Aline? Quando a gente pega a realidade do que é o Brasil, e aí a gente vê essa situação que a senhora até apontou em anterior, a gente vê que a Constituição garante na letra da lei, mas na prática se vire, tomem aí o seu barquinho, o seu chapéu. A igualdade é uma utopia, na verdade. Isso, Exatamente. Isso. Então, eu acho, verdade. Por essa questão de uma função social, as cotas têm um papel muito importante. As cotas raciais? Sim, também. A cor da pele define alguma coisa? Não que a cor da pele defina. É exatamente o que acontece. Mas, a cor da pele define não no a cota sentido de racial. inferiorizar, mas pela questão da desigualdade social. Aí você está concordando que nós temos uma dívida histórica. Nós não temos dívida. Eu não quis abordar esse assunto. Na cruz, a dívida não, mas isso é pela vida eterna. Olha, glória a Deus. Isso é pela vida eterna, não pela questão. Já pagou. Eu só não abordei essa questão da dívida histórica porque eu não sou profundo nesse assunto, então para eu não falar qualquer gafe, besteira, por isso que eu não opinei, mas entendo que a cota racial, as bolsas sejam integrais ou parciais, ela tem uma função de talvez nivelar, porque já está desnivelado essa questão muito social. Desnivelado. Mas é tentar, sabe, ajudar um pouco. Então, a gente não pode ignorar o papel social que as cotas e tal, as bolsas... Eu concordo com a exercem. Aline até o ponto quando ela diz da meritocracia. Sim. Só que para mim ter meritocracia, eu preciso que ter o meu ensino Sim. base ter sido muito bom. Sim. Aí sim eu estaria nivelado no Não, mesmo é só nível. você correr atrás. Não é só correr. Ah, é só correr atrás. É porque cada estilo, cada tipo de vida é um tipo de vida. Exatamente. Então, assim, Porque não é tão no seu fácil. caso, desculpa te interromper, no seu caso você conseguiu fazer um pré-vestibular, você conseguiu, mesmo estudando no CIEP, estudando em escola pública, você conseguiu. Só que a gente tem que entender que a realidade que a gente vive, principalmente nas favelas, é que tem gente que não tem nem dinheiro de passagem para ir para a escola ou para ir para um pré-vestibular, que mesmo sendo gratuito, não tem. Às vezes essa pessoa não Às tem vezes nem comida nem em casa. aulas tem Nem na aula escola. tem, entendeu? Eu nasci na favela, então não cresci muito tempo, mas eu sei um pouco da realidade que se vive. Então não tem como você chegar e pegar a sua vivência, é claro que para você foi assim, e falar, ó, eu consegui, eu fiz assim, e que bom, fico muito feliz e torço muito, porque tem muita gente que conseguiu, mas tem muita gente que não consegue. Tem muita gente que não consegue nem ter o dinheiro de passagem para chegar naquilo que seja gratuito. Entendeu? Aí pode ser um cursinho, pode ser uma aula de dança, porque a arte é importante, eu defendendo a minha classe aqui. E não se tem isso. Principalmente hoje em dia. Naquela época, eu acho, não sei, né? Poderia ter esse mais acesso a isso, mas principalmente hoje em dia a gente fala de um sistema onde a gente tenta tirar dinheiro de tudo. De tudo que é coisa. Seja um cursinho simples, seja uma aulinha simples de meia hora, uma hora. Tudo eles tentam tirar dinheiro. E as coisas estão cada vez mais caras e o nosso salário cada vez mais baixo. É verdade. Eu ainda sou contra cotas raciais. Eu ainda sou a favor. Eu sou contra. Eu sou a favor do ensino muito bom nesse país. Talvez seja uma utopia minha e isso nunca vai acontecer. Eu posso equalizar como aqui. Como o doutor Davi disse no começo, a música das meninas. E o de cima sobe E o de baixo desce. Eu posso equalizar aqui, Jonas, então? Por favor, posso pra gente talvez terminar esse sintetizar? tema. Vamos pra gente terminar No esse dia tema. que o Brasil proporcionar um ensino de paridade equiparável ao filho Aí do paramos doutor, com a cota. aí já não Utopia. precisa Por mais de enquanto, cota. eu sou a favor Entende? da cota. Sim. Concorda? Concordo. Outra coisa também importante sobre a questão da dívida histórica. Sim. Quando você tem uma dívida, doutor Davi, que é, né, o nosso exemplo de mesa. Quando o ser humano, cidadão, ele tem uma dívida e ele morre, aquela dívida morre com ele? Bem, se os bens dele
puderem solver as dívidas, então... Não se exime da resposta. Não, sim, porque eu tenho que responder. Da pergunta e responde. Porque se os bens dele, do seu patrimônio, solver as dívidas, a dívida é quitada, é adimplida. Mas a dívida ela não é transmissível aos seus herdeiros. Então, o inventário do decujus, que é o morto, ele adimple as dívidas do decujus. Mas a dívida não é transmissível aos herdeiros. Não é transmitida. Isso. Então, nós não temos dívida histórica. Mas eu acho que é algo totalmente Mas diferente. isso a gente está falando... Amém, igreja! Mas vamos para o próximo. Mas isso a gente está falando da esfera do direito civil. Amém. Fica quieto, Davi. Amém. Perfeito. Amém. Temos um próximo tópico, Aline? Temos Agora eu uma boa entendi a treta? interação para sintetizar o assunto. Gostou, Tá né? bom. Ela lhe Não, foi usou, ela lhe perfeito. usou. Eu também senti isso. Olha, tu não sentiu nada. Vamos falar sobre um tema muito bom também de ser tratado. E Sim. eu já quero ouvir a opinião da Milena, porque eu tô gostando de discordar das pessoas. Tá gostando Eu da tô treta? vendo um clima de rivalidade aqui, entendeu? tô sentindo, tô Olha. sentindo. Ela gostou de discordar de Ela você, gostou da né? treta. Ela gostou. Só porque eu sou pretinha. É um prazer discordar de você, é um prazer. Boa. Milena, você é feminista? E se sim ou não, qual é a sua opinião sobre o feminismo? Olha, eu não me declaro feminista, assim, porque eu acho que, assim, como todo movimento, o fã-clube estraga tudo. Essa é a minha opinião, clara. Eu acho que a ideia, os princípios, o embasamento é muito legal, mas o fã-clube estraga tudo. Isso é até em questão de religiosidade, entendeu? O que eu acho sobre? Depende muito como isso é aplicado na vida da gente em certos assuntos. Mas eu luto a favor, então, para você, eu acho que você me consideraria feminista. Já tô achando que Já sim tá também. achando. Já tá achando. Já achei. Vai, Davi, o que você tem a dizer sobre o movimento feminista, sobre essa revolução das mulheres, sobre elas estarem mais ativas, buscando um lugar ao sol? Eu deixo sempre claro que eu não quero lugar no sol, eu quero lugar na sombra. Sim, eu vi o primeiro. Exatamente, nada de sol. Sim. Pode dar a sua opinião, Davi, fica à vontade. Então, vamos lá. Eu vou falar de uma matéria que eu amo, que é a esfera do direito do trabalho. Ai, não gosto. Vamos lá. Cerca de 30% aí de uma pesquisa, etc., nivela que as mulheres recebem 30% a menos com as mesmas funções, etc., nos seus ambientes de trabalho. Ou seja, a gente já consegue ver uma diferença por causa da questão do sexo feminino e masculino. Ou seja, um homem ganha 30% a mais, tendo a mesma função, Milena. E isso é objeto, e bate lá no tribunal, na vara trabalhista, do Instituto da Equiparação Salarial, que é quando você, lá no artigo 461 da CLT, você tem aí até 2 anos em relação ao seu paradigma, que é aquela pessoa que tem a mesma função, a mesma produtividade, mas que ela recebe R$1.000 a mais do que você. Por quê? Porque há uma diferença salarial. Então, isso a gente consegue encontrar, fazendo essa analogia em relação às mulheres. As mulheres, homens, que recebem a menos do que o homem por causa que a gente vê socialmente por causa da questão do sexo em si. Eu acho que não há outra explicação, e isso é uma matéria que acaba se resolvendo em litígios trabalhistas, onde se uma mulher ganha 30%, sei lá, R$1.000 a menos do que o homem, entendeu? E fazendo a mesma função. Fazendo a mesma função, a mesma produtividade, o 461 da CLT, e então isso vai esbarrar para o direito do trabalho resolver. Mas é uma coisa que é um fenômeno social, que acaba penetrando a esfera jurídica da pessoa. Então, acho muito legal, interessante a luta da mulher pelos seus direitos e tal. Tem algumas coisas que eu discordo, claro, mas eu não vou entrar nessa seara, nessa claro treta. Que vai, claro que vai, não meu vai. Deus. O nome é treta, esquece. Sai do muro. Mas acho que a mulher lutar pelos seus direitos... assim, eu sempre trabalhei com mulheres, sempre tive chefes mulheres e assim foram grandes gestoras. Sou pregador e aqui eu espero não ser cancelado. Se me chamarem para pregar em um culto de CIB ou culto de varões, eu prefiro pregar no culto de CIB, porque as mulheres têm... Né, Jonas? Prefiro. As mulheres não pregar, mas ir no culto de CIB é bem melhor. As mulheres têm uma dedicação, um afinco maior. Às vezes tu vai lá pregar, você tá
O cara tá lá te ouvindo, te olhando, tá nem aí para que você tá falando. Exatamente. Mas as irmãs não. Existe aquele zelo, aquela dedicação, esse afinco. Então, eu sempre tive essa experiência positiva com mulheres, seja na esfera de igreja, seja na esfera profissional, e não vejo o porquê da mulher ser inferior ao homem. Tanto que lá no Seis Rayon, na criação do homem e tal, quem crê na tese criacionista, ok? Deus criou o homem de acordo com a sua imagem e sua semelhança. Então a gente tem até aquela frase, não lembro quem falou, que todo grande artista, antes dele fazer a sua obra-prima, primeiro ele prepara o rascunho. Então equivale a dizer que primeiro, na criação, Deus fez o rascunho, que é o homem, e culminou com a obra-prima, que é a mulher. E Deus tirou a mulher da costela do homem, não tirou de baixo, não tirou do pé, tirou do lado. Então não tem por que ter desnível entre homem e mulher. Voltando ao princípio da isonomia, todos são iguais perante a lei. Esse movimento feminista, ele é muito bom quando ele aconteceu na Revolução Francesa, no século XIX, se me falha a memória, não é isso? Revolução Francesa no século XIX, onde as mulheres lutavam pelos seus direitos. Isso quando vai nessa tese, quando vai para esse assunto, é muito bom, porque como a gente falou e sobre a Constituição, que a Aline bateu bem no tópico atrás, somos todos iguais. Somos todos iguais, merecemos todos os lugares no sol, lugares na sombra, independente do lugar, a gente merece estar. Então, ele é muito bonito, o começo dele. Depois eu acho que vai ficando meio que bagacerice. Talvez depois eu possa ser cancelado por isso, mas eu acho que depois vai se perdendo o movimento. E a Milena, ela foi muito enfática quando disse que todo fã-clube, e isso eu vou levar para minha vida, acaba estragando, porque uns puxam para um lado, outros puxam para o outro, e ninguém chega no denominador comum no final. Poxa, o movimento é para direitos, o movimento é para ter voz, o movimento é para ser levado a sério. Aí tem sempre não alguém que no politizado. Sim. Exatamente, exatamente. Exatamente. Não ser politizado. Aí, quando vai para outra esfera, da onde as mulheres hoje, no século XX, poxa, as mulheres no século XIX, na França, no meados do século XIX, onde no Brasil a gente estava ainda quase em escravidão, as mulheres na França, na Europa, indo para frente dizendo, não, a gente merece os mesmos direitos, a gente merece trabalhar, a gente merece ter dignidade. Isso é muito bonito de se ver. Agora, quando você olha para o movimento feminista atual, da onde as mulheres estão com seus seios na rua, não que você seja contra, pelo contrário, eu acho que a pessoa faz do corpo o que ela quiser, só que não faça isso isso não é um movimento. A gente está meio que desacelerando o que a gente estava acelerando lá atrás. A gente está meio que fazendo uma bagacerice com aquela coisa que começou séria. Desvirtuando o propósito. Desvirtuando o propósito. Aí eu acho que quando vai nesse quesito, já aonde as mulheres vão para a rua pedindo vagões femininos em transporte público, mas vai pedindo vai pedindo banheiro unissex para ambas as pessoas usarem. Então, isso é um outro assunto. Isso é um outro assunto, é uma outra treta. É meio descontraditório e acho que acaba quebrando o feminismo. Mas ainda tem muitas coisas para avançar e as mulheres estão aí. Tem mulheres no poder, pouquíssimas ainda, mas tem muitas mulheres aí. O importante é a gente não boas. anexar uma imagem de algumas pessoas ao movimento, à ideia inicial. Entendeu? Então, a gente entender que o movimento ele é sim importante, a gente tem que lutar sim contra ele, e não anexar a imagem de um ou outro que faz uma besteira ao movimento todo. Então, isso é muito importante. Aí eu quero deixar registrada uma frase muito bonita, porque o Davi estava falando, foi tão poético que ele falou da criação do homem, que eu lembrei da irmã Rosa Nascimento. Sim. Para o bem da união da costela de Adão, o Senhor fez a mulher. Ela tá muito poética, ela tá muito poética, muito poética. Glória a Deus. Muito poética. Graças, eu sou crente. Vai, próximo. Temos um próximo já? Não, porque eu não gostei do seu silêncio quando eu falei que eu sou crente. Sempre que eu falo isso, ele faz um silêncio absurdo. Eu já disse que às vezes eu prefiro não opinar. Eu vim até assim com meio vestidinho que a pastora irmã Fernanda Brum falou que a mulher não pode mostrar o quadril, gente. Não opinar. Eu vim crente. Eu tenho uma pergunta para fazer para Milena. Milena, dentro desse tema ainda? É claro. Ok, vamos lá. Eu sou a pessoa que desvirtua os temas do negócio? Ela quer discordar de mim. Ela quer. Não quero, não. Baseando-me na ideia do feminismo, onde a mulher ela é dona do próprio corpo, né? Ela faz do corpo o que ela quer e expõe, não expõe, essa situação toda. Direito dela. O que a gente vê é direito dela, sim. Ela não pode andar nua na rua, que andar nua na rua é crime, atentado. Não pode, mulheres andar nua na rua, não pode.
com base nisso, as feministas, de modo geral, são a favor do aborto, até onde eu entendo. Qual é a sua opinião sobre isso? Por a mulher ter esse domínio sobre o próprio corpo, ela pode abortar? Eu acho o seguinte, quando a gente fala sobre a legalização do aborto, a gente não fala sobre legalizar o aborto, entende? A gente fala sobre trazer todo um trabalho psicológico, todo um cuidado para que essas mulheres tenham a opção. Porque o proibicionismo, ele não funciona. Então, impedir elas não vai fazer diferença. Elas vão continuar abortando e aí vai continuar matando crianças, vai continuar matando mulheres, porque elas morrem. Elas morrem em clínicas clandestinas. Então, acho que, para a gente conversar sobre esse assunto, a gente tem que trazer dados de países que são legalizados, porque se você pegar um índice de um país que é legalizado, o índice de mortes e de aborto no país é muito pequeno. E sabia que o índice de mulheres no Brasil que abortam, a maioria é evangélica? Não sabia. Eu dei uma pesquisada e eu vi que a maior parte dessas pessoas que procuram o aborto sem ser de uma violação, de um estupro, são evangélicas. Vêm de uma religião que prega uma coisa, oprime, totalmente contra. Não trazem uma informação, uma segurança para aquela pessoa, para aquela mulher. Então, quando acontece, quando ocorre, ela sente naquele desespero, fica desamparada. Então, acho que em questão de legalizar, eu sou a favor. Eu acho que deveria, sim, a gente ter essa legalização para a mulher ter um acompanhamento psicológico, ela ter alguém para conversar, ter todo um cuidado, para aí sim ela tomar a decisão. As pessoas acham que legalizar o aborto é simplesmente a mulher falar assim, eu quero abortar. E chega lá na clínica e pronto. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O proibicionismo ele não vai impedir que aconteça. Mas a legalização vai evitar que muita mulher faça. Então, trazer a legalização para o nosso país não é permitir que mais abortos aconteçam, é evitar que esses mesmos aconteçam, é diminuir esses números. Porque a gente for comparar com os países que são legalizados, não tem nem o que discutir. Não tem nem o que discutir. É muito, muito diferente mesmo. Davi, sai do muro, Davi. Sobre aborto, vamos lá. Sem muro, Davi. Não, sem muro. Isso aí tem um dissenso bem veemente. Vamos lá. O artigo 2º do Código Civil informa que a personalidade civil do indivíduo começa com seu nascimento, vírgula, mas a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Ou seja, o nosso ordenamento jurídico pátrio, ele abarca a teoria natalista do direito. Ou seja, engravidou, já é uma vida que está ali. Certo? Não precisa fazer tantas semanas de gestação e tal, já é uma vida. Vamos lá. Nós temos 2 previsões legais e uma jurisprudencial no Brasil que autoriza o aborto. A previsão legal é em caso de estupro e a outra é quando põe em risco a vida da gestante, e a jurisprudencial advém daquela decisão do STF, salvo engano, de 2012, que quando o feto for anencéfalo, pode abortar. Sim. Mas, no caso desses 3 casos. Isso, nesses 3 casos, há essa previsão. 2 legais, porque advém de lei, e uma jurisprudencial, porque vem de uma decisão do Supremo. Mas como cristão, porque eu não sou só advogado. Eu procuro basilar qualquer pensamento meu, filosofia, enfim, a questão da minha fé. Como cristão, eu discordo, certo? Por quê? Porque é uma vida. Lá no Salmo 139, olha que coisa interessante. O salmista preambula o texto da seguinte forma: Senhor, tu me sondaste e tu me conheces. Aí ele vai começar a dizer: ainda quando eu era informe no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Ou seja, quando você já está no ventre da mãe, vem a questão de ser um nascituro, fecundou o óvulo, Deus já está se relacionando com o ser humano. E aí a gente se esbarra em uma frase, Milena, do feminismo. Ou seja, meu corpo, minhas regras. Sim. Mas a gente tem uma seguinte questão. Por mais que o feto esteja em simbiose com a mãe, porque ele está ali no ventre da mãe e tal, o feto não é um prolongamento do corpo. Você estava, antes de começar, até a abrir aqui, mexendo no cabelo, né, Milene? Ou seja, Milene, qual é a diferença aqui? É que o feto ele é o agente ativo na gestação e a mãe é o agente passivo na gestação. Ou seja, o que a gente pode dizer aí? O feto, a criança, ele não é prolongamento do corpo da mãe. Por isso,
infere-se dessa forma que meu corpo, minhas regras, meu cabelo, meu corte de unha, porque a unha, se você corta, ele é prolongamento do seu corpo. O seu cabelo, se você corta, ele é prolongamento do seu corpo. Mas o feto, a criança, é uma vida. E aí, por isso que eu tenho dissenso em relação ao aborto. Pela questão biológica, pelo feto não ser um prolongamento do corpo da mãe, ser uma outra vida, biologicamente ser uma vida à parte da mãe, mas que depende dessa questão. Porque qual é a diferença entre você e um feto, Jonas? O tempo e a nutrição. Consegue entender? Sim. A diferença entre a mãe e o feto é o tempo e a nutrição, mas é uma vida que está ali. Então, por isso eu, Davi, considero que o aborto não é algo legal a ser autorizado no Brasil. Claro, como a Milena falou, levar esse debate a fundo, mais profundo e tal, careceríamos de dados e de fazer esse grau de comparação. Porque não vai parar. Não vai parar. Infelizmente. Mas acaba virando um problema de saúde pública porque mulheres que abortam, elas são propensas 10 vezes a mais do que as que não abortam a praticar suicídio. Ou seja, o aborto não é uma coisa só de tirar um feto, ele causa transtornos mentais na mãe que aborta. O aborto, no caso, ele diminui o número de mortes? Assim, eu considero que não. Por quê, Jonas? Você fala o número de morte o quê? Da mãe? Da mãe, das né? crianças? Mãe. Da mãe. Então, porque como o aborto aqui no Brasil ele é clandestino, com a exceção dessas 3 regras que eu citei aqui... Milena ressaltou que, por causa da não legalização dos abortos, nós temos muitas mulheres que morrem. É porque elas fazem clandestinamente, ou então tentam fazer em casa. E a pergunta é, legalizando o aborto, você acha que diminui esse número de mortes? Porque faria pelo SUS, então teria uma coisa mais técnica. Poderia acontecer. Pelo SUS, você acha que teria técnico? Em tese, vamos fazer uma... Tem que fazer um X-Reg. Ou senão, cadê a Márcia? Cadê a Márcia do Crivella? Tem que chamar a Márcia pra botar o número do caderno. Não, gente. Jesus. Mas o que eu falo... Não, fazendo paralelo. Só rapidamente, se for pelo SUS, a criança vai nascer. Porque até a mãe conseguir... Até o Legaliza. Mas o que eu abarco aqui é que não seria uma coisa clandestina. Entendeu? Então, pelo SUS, aqui falando de uma forma mais exata, pelo SUS, então, a gente teria uma coisa mais técnica, seria uma coisa, como a Milena falou, teria uma estruturação por trás disso, acompanhamento psicológico com a mãe, etc. Então, certamente iria reduzir o número de mortes do que ali na esquina ali, a mulher ali faz aborto, vai a mãe tentando tirar a criança e morre a mãe junto. Então o seu papel como advogado, no caso, você acha que a legalização diminui a quantidade de mortes, mas pelo seu papel cristão como pregador, você é a como favor advogado, do como eu citei anterior, eu sou contra porque eu me curvo à doutrina natalista do direito. A lei põe a salvo os direitos do nascituro. E como cristão também eu sou contra o aborto. Entende? O que eu fiz uma inferência aqui é porque se legalizar pode cair sim nessa tese que a Milena falou. Porque já não vai precisar mais em clínica clandestina, naquelas, acho que tinha até um termo antigo, talvez o meu primo Luiz conheça, fazedoras de anjos. Eu acho que não, e às vezes é um tema muito legal a ser abordado, porque e muito interessante. Sim. Porque no termo jurídico, como advogado, como senhor doutor, você tem uma opinião. Doutor, para com isso. Você tem uma opinião. Sim. E como cristão, sim, você é a favor da vida. Opinião. Isso. Juridicamente. Não, eu sou a favor da vida. Sou contra o aborto. Nas duas coisas. Como advogado. E a pergunta para Milena agora é. Só frisar aqui isso, por causa da treta, tá, Milena? Sou contra o aborto, tá bom? Sou contra o aborto. Sigo o Instituto Natalista da Vida, tá bom? Só pra Milena, aqui. o nosso convidado, o doutor Davi, ele falou que, segundo o termo jurídico, nos termos jurídicos, tudo certinhos, tem parântese para se fazer o aborto. E na parte cristã... Não foi isso que eu disse. Não é isso? Vamos lá. Vamos interpretar, fazer hermenêutica do versículo. Vamos retificar. Não, o que eu disse é que a personalidade civil do indivíduo, ela começa quando ele nasce com vida. Sim. Mas desde quando ele fecunda no ventre da mãe, a lei já ampara mas dentro do direito, quando uma mulher sofre um estupro, ela pode abortar por esse. Sim. Então, isso. Há essa previsão legal. Então, você como advogado dentro
concorda, mas na sua parte cristão, não. E a pergunta para Milena é, até onde, Milena, você acha que a igreja, fazendo esse barulho de movimentação, de não legalização do aborto, atrapalha o movimento da legalização do aborto que você acredita? Eu acho que existe uma grande diferença, primeiro, em você ser a favor do aborto e a favor da legalização, que foi o que eu disse. Não sou a favor do aborto, eu acho que eu, Milena, jamais, até onde eu me entendo por mim, conseguiria fazer um aborto. Mas eu sou, sim, a favor da legalização, porque eu acho que diminuiria. Eita! Iria diminuir. Obrigada. Ia diminuir esse índice. Sim. Eu acho que o papel da igreja... Tu acha que a igreja atrapalha nesse quesito? Eu acho que, em parte, sim. Não só na questão do aborto, mas todo o que é gerado desde a nossa formação lá no início, que nós vamos falar daqui a pouco, o sexo antes do casamento, todo o que a religião traz em volta disso, para que essas meninas já sintam um medo. Eu fui criada na igreja, então a minha mãe, gente... Minha mãe, ela me aterrorizava. Tá eu fui uma criança traumatizada. Tá me seguindo no Instagram. Minha mãe me traumatizou. Entendeu? Então a gente foi criado numa doutrina onde a gente não podia praticamente falar sobre sexo. Então, se uma jovem como essa não tem acesso, não tem coisa, os seus pais não conversam, a igreja cria um bicho de 7 cabeças. E aí, quando aquela jovem cai, se perde, aí existe outra questão que eu detesto. Ela se põe em disciplina. Então, além de tudo, ela é envergonhada perante a igreja. Ela é proibida de fazer parte do seu grupo, de cantar, de fazer, se for da orquestra, tocar. E é afastada. Eu acho que é um momento de tão fragilidade, porque, primeiro, ela nem tinha acesso àquilo, ela nem tinha informação para aquilo. Então, o papel da igreja, nesse quesito da nossa vida sexual, é impedir que a gente tenha algum acesso a alguns estudos e vai gerando conflitos até chegar nesse ponto de uma menina, como eu disse, tem um índice enorme de meninas que fazem aborto porque são da igreja. Então, vamos supor, se tivesse uma legalização, essa menina passasse por um acompanhamento psicológico e ali ela entendesse que ela não cometeu um erro. Tem muitas meninas que tiram um filho por causa da religião, por conta dos pais, entendeu? Até porque se a maioria, já vi muitos casos de meninas que se perdem e são obrigadas a casar com aquele menino. Então, quantos casamentos infelizes nós vemos hoje dentro da igreja porque foram obrigados a ter esse compromisso? Então, acho que a igreja deveria não, de maneira brusca, né, mas dar mais acesso, mais permissões às jovens, principalmente às mulheres, para que elas não cheguem a esse ponto de precisar procurar uma clínica clandestina porque a religião dela condena, os pais dela condenam. Porque, sinceramente, se fosse comigo, eu, Milena, nos meus 15, 16 anos, e acontecesse comigo, eu ia ficar desesperada. Eu acho que eu não ia procurar a minha mãe, eu não ia falar, eu ia falar, meu Deus, eu cometi um crime contra a igreja. E quando aconteceu, quando eu me perdi a minha virgindade, eu estava na igreja e eu não tive essa coragem. Desculpa, tá, mãe? Tô falando isso agora pra senhora. Tá aqui. Você entrou num tema muito legal. Eu quero falar. Você fale. Primeiro, eu quero falar pra mãe da Milena, que a Milena está se consultando com o doutor Davi, falou que vai sair daqui direto pro conselho tutelar, que a senhora traumatizou a menina. Mãe, te Meu amo, Deus. Tá? Um abraço pra mãe da Milena. Paz do Senhor. Paz do Senhor, mãe da Milena. Nós somos crentes. Embora não pareça às vezes. Não, pegando esse gancho da Milena na relação, o doutor Davi, dentro da igreja, ela disse que quando essa menina cai, automaticamente a igreja e o sistema faz com que ela se case. Para poder aparar o grande erro. Fogueira, né? Até onde esse casamento precoce pode ser ruim para essas meninas ou para esses meninos também, né? Porque às vezes as pessoas estão ali. Eu quero ouvir a opinião do Davi também sobre essa questão do sexo antes do casamento. Já pode entrar sobre isso. Né? Não pode, é errado. E quero ouvir também sua opinião sobre tudo que ela comentou. Sobre a questão da pessoa ficar ela foi abrindo parênteses, isolada. Senhores. Ela maravilhosa a pauta dela. Da pessoa ficar isolada, reclusa daquilo que ela fazia na igreja, pelo fato dela ter pecado, caído, né? Sim. É praticamente destituída da glória de Deus. Existe esse tempo de disciplina? Sim, tem que disciplinar esses crentes, tudo fora da doutrina. Ai, Jesus. Vamos lá, eu acho que vou tentar ir por partes aqui. A primeira foi salientada a questão de cair e ser automaticamente obrigado a casar. Vamos lá.
concordo contigo, Milena, no seguinte ponto. Infelizmente, o assunto da sexualidade até hoje é um tabu nas igrejas, certo? É um tema que não é enfrentado. Eu estou generalizando, porque se eu tratar de forma particular, claro, tem igrejas que abordam esse assunto, mas, em tese, de forma genérica, esse assunto, se você pegar na mídia, um pastor, vamos pegar os pastores da mídia, quais são os pastores que vocês têm como referência que falam abertamente de sexo? Só o pastor Cláudio Duarte, né? Que eu acho que fala. A Não sei gente se tem- abertamente. Não, mas abertamente. Não, ele Ele fala é mais família, né? Ele é Mais mais família. Nós Mas eu já temos- vi ele falando sobre isso. Nós temos mil pastores na mídia. Só tem um na mente que vem que fala Só sobre me veio ele, eu não vejo falar sobre isso. Eu vi algumas A coisas mim não também veio do Paulo ninguém, Júnior. então. Paulo A mim também Júnior. ninguém. A mim não veio Pastor ninguém. Paulo Júnior, eu vi uma pregação Sim. dele esses dias, ele fala uma bobagem, né? Mas Então, fala. isso reflete um pouco do que é o nosso altar, que é um tema que não é reiteradamente conversado. Exatamente. E aí os jovens vão lá, começam a se relacionar, eu também sou jovem, e aí vamos lá. Ah, eu também sou jovem. Quem criou Eu, o hein? sexo? Quer dizer, vamos lá, Deus criou tudo, etc. e tal. Toda a plenitude da criação é atribuída ao Eterno, a Adonai, etc. E aí, quem criou o sexo, Deus não criou o homem, e aí ao sexo eu vou tampar os olhos aqui, Satanás, pode fazer o sexo aí. Foi Deus que criou o sexo, certo? Mas com um propósito de intimidade a ser partilhada no contexto do casamento, ok? E aí, um casal começa a namorar, não tem instrução, certo? Sim. A gente só ouve que é fornicação, adultério, etc. e tal. Mas não há um preparo, não há um curso para namorados. Claro, tem cursos para noivos, cursos para casais e tal. Mas a prática é que a gente não tem uma orientação séria nesse sentido. Isso eu estou falando de forma genérica. Eu não estou falando de pontos particulares, na igreja tal tem. Tem igrejas que tem, mas a maioria não tem. E aí vem o que a Milena falou. O casal vai lá, tem o primeiro ato sexual. Aí vem o peso na menina. Porque o homem não vem tanto peso assim. Não vem. Vem o peso na menina. Porque ela é, enfim, deflorada, né? E Ninguém a fala gente- que o homem não que se perdeu, né? Isso é um termo só para mulheres. Exatamente. E aí a gente tem a seguinte questão. Ela não pode se abrir com a família. E aí é perigoso até hoje se abrir na igreja. Porque tem gente que ouve conversa da vida íntima de alguém e joga no altar. Ih, pronto. A gente já entra por uma outra É o que seara. mais tem. Né? A gente Gente, entra por uma- fofoca é coisa de arrebatado. Não é. E esse é um Misericórdia. tema que eu vou abordar no final daquele lá que está na nossa Ok. pauta. Eu vou abordar com muita veemência. Então, assim, e isso é ventilado no altar. E os jovens que caem são segregados do corpo da membresia. Exatamente. São expurgados. E, querendo ou não, acabam tendo aquele olhar de julgamento, cair em fornicação. E às vezes muitos não Exatamente. falam para não Sim, ter esse. perfeitamente. Exatamente. E acaba ficando aí o pecado escondido. Exatamente. Né? Por quê? Por causa do preconceito. E aí, se a gente olhar a atitude do dono da igreja, que é Jesus, quando uma mulher que foi pega em ato de adultério, e aí a gente vê o machismo aí. A mulher adultera, mas ela adultera sozinha? Quer dizer, os juízes do contexto ali da mulher adúltera livraram a cara do homem e trouxeram a mulher para o cenário do juízo. E a gente vê o olhar do dono da igreja. O olhar do dono da igreja poderia expor a mulher. O olhar do dono da igreja poderia condenar a mulher pelos seus pecados. Olha o que Jesus faz. Pega o tribunal, que lindo, né? Jesus atuando ali como advogado. Eu não precisou fazer 5 anos, não precisou passar na OAB, doutora Aline. Nem precisou fazer Enem. Nem precisou Não, mas fazer ele o tivesse Enem. feito a Sem prova cota, e sem cota, cota, sem sem cota. cota. Passar. E ele fez a defesa mais linda da história da humanidade. Vocês podem atirar pedras, não está no código mosaico, mas só atira a pedra nela aquele que não tiver pecado. Jesus inocentou a mulher ali. Mas a atitude do fã-clube, que a Milena falou ali, Verdade. a atitude do fã-clube, da igreja, eu vou me colocar também. É quando alguém cai em fornicação,
começa a ser visto com outros olhos. É porque a gente é Exatamente. levado por esse fã-clube. Esse é o problema. Exato. A gente é levado, a desde gente é pequeno, levado, a é gente é desde levado, pequeno. a gente vai se levando por opiniões, aí eu Sim. concordo com uma opinião que Milena dá e eu vou pro fã-clube dela, mas isso não necessariamente que eu tenho que concordar com 100% dela. Sim. E isso é muito louco, porque Sim. se eu não concordar, eu tô fora daquilo Sim. dali. Sim. Então, isso vai matando, isso vai denegrindo, Sim. né? E dentro da igreja, eu acho que isso é feito muito generalizado. Porque quando eu comecei a me sentir um pouco distante, sempre amei a igreja e vivi mesmo intensamente dentro da igreja. Tinha épocas da minha vida que eu literalmente dormia na igreja, porque era escola dominical, eu dava aula na escola dominical, e tinha ensaio, tinha jovem, eu vivia para a igreja. E era muito feliz. Só que eu sempre me senti totalmente diferente das pessoas dali. Eu sentia que eu tinha uma cabeça totalmente... Falava assim, não é possível que eu esteja servindo o mesmo Deus. Então eu ouvia algumas opiniões e eu falava assim, não é isso. Só que a grande maioria discordava, porque eu tinha amigas que discordavam, mas por medo, sabe, de ser pecado, ou das pessoas te condenarem, ou de estar fazendo De se blasfêmia, posicionar, às de vezes. se posicionar, tu acaba se encaminhando. E eu não. Eu falei, não, comigo não é assim. Eu sempre tive minha opinião, sempre lutei. Não sou uma pessoa que mantém ela até o fim. Eu tô aqui para mudar, para melhorar, para evoluir. Mas se eu sinto que tá alguma coisa errada, hoje mesmo, eu estava estudando sobre um tema e eu vi uns vídeos, eu li, fiz uma pesquisa, eu falei, gente, não é possível. Eu discordo totalmente disso aqui, eu vou chegar lá, eu vou ser cancelada. Você totalmente... Liguei para mim, eu falei, mãe, não é possível, mãe. Eu vi que... Mãe, tá muito errado isso aqui, mãe. Por favor, me dá uma opinião. Então, acho que na igreja, a gente vê essa diferença mais hoje em dia. Porque hoje em dia a gente tem mais jovens que têm acesso à internet, acesso a estudo. Então, tu vê que hoje tem muita gente que fala que a igreja tá uma bagunça, que a igreja tá muito evoluída. Mas é porque eu acho que os jovens têm mais acesso hoje. Para chegar para você e falar, mas por quê? Por que é assim? Por que é pecado? Mas por que isso aqui é pecado e isso aqui não? Por que você abomina isso aqui, mas isso aqui você permite? Então, acho que tem que ter esse acesso, essa permissão para que as pessoas na igreja discordem daquilo que é falado. Porque se você automaticamente discorda, você já é afastado. E foi isso que eu senti. Cancelado. Quando eu comecei a dar as minhas Excluído, opiniões, às vezes. eu me senti excluída. Me senti excluída, perdi amizades. As pessoas começaram a cochichar por trás de mim. Na época eu já fazia teatro, sempre foi considerado pecado, porque eu vivia uma mentira, eu fazia uma mentira. Então, sempre foi considerado dessa forma. Então, foi um dos motivos para eu ter me afastado da igreja, foi eu não poder ter Ser a minha você opinião. mesma, Entendeu? E falar para as pessoas, cara, você pode. Você não tem que concordar. O nosso dever como cristão, eu acho, é que o pastor está ali para pastorear a gente, para não dar ensinamento. Mas se eu tenho uma dúvida, se ele explicar algo, eu tenho que pedir uma informação. Eu tenho que validar aquilo. Se não for com o pastor, é com Deus, é com a Bíblia, sou eu mesmo, mas eu preciso correr atrás de ter esse entendimento. Senão, eu passo a não absorver informações e a só repetir frases. Esse é o grande problema da sociedade. Doutor Davi, repetir frases. e Exatamente. isso para mim é uma grande dúvida ainda. Como alguns pastores e líderes religiosos ainda têm muita dificuldade de lidar com certo tipo de perguntas ou certo tipo de posicionamentos contrários das suas ovelhas. O que você tem a dizer sobre isso? Que conselho você daria a esses tipos de líderes? Às vezes você não pode abordar certo tipo de coisas porque às vezes você está sendo autoritário, você está sendo taxado como você quer Causar uma rebelião. causar uma rebelião. Sim. E o que você vê? Que você me responda pra gente Vamos lá. aí, Davi. Primeiro eu vou retomar o que eu estava falando. Sim, por favor. antes. Então, a igreja precisa melhorar o tratamento desse assunto no tocante à sexualidade em relação aos jovens, porque, infelizmente, todos nós estamos sujeitos a cair e Deus nos guarde disso, Deus me guarde disso. Mas se cair não é o fim, entende? Pega alguma disciplina de acordo com a sua igreja e tal, e, meu irmão, volta para Jesus, não vai se matar porque caiu, não vai desviar porque caiu. Tem restauração. Exatamente, gente. Eu caí, tô aqui. Fornicação é um gente, pecado. Cair do homem é levantar de Sim, Deus. Você caiu no primeiro programa também, inclusive. Fornicação é um pecado e leva para o inferno e tal, mas dá para reparar, dá para Tá consertar. ouvindo, marido? Fornicação é pecado. Calma. Então, vamos lá, Jonas. Te respondendo sobre isso. O poder, ele isola, Jonas. Certo? Ou seja, geralmente pessoas que têm autoridade sobre algum assunto, sobre algum povo, etc., elas não gostam de ser contestadas, via de regra, tá? Tem as suas exceções. Então, como você falou, às vezes quando são indagadas por determinado assunto e tal,
você simplesmente é taxado de rebelde. Sim. Só Pois porque é. você... A vida inteira Quer eu. dizer, você impõe, você está lidando com o ser humano, você não está lidando... A analogia de ovelha, do pastor e tal, é para isso. Mas só que você não é um animal ovelha, você é um ser humano. E como ser humano, como a Milena falou, não dá para pegar... Isso aí, não dá para pegar e enfiar tudo na goela da pessoa engolir. Tem o seu cristianismo, perdão, ele tem também o seu lado racional, tem o seu lado do querigma, da logia também, entende? Ou seja, tem o seu lado da razão. E, tipo, às vezes, muitas das vezes, Jonas, até em igrejas que eu fiz parte, eu recebia determinadas ordens e tal, e eu fazia a pergunta, mas por quê? Entende? E aí, qual é a alcunha que eu recebi? Rebelde. Não é subordinado à norma do... Não aceita. Não aceita, mas não, só fiz uma pergunta. Por quê? Questionador. Sim, é só isso. Então, assim, tem que ter um... Porque é aquilo. Qual é a mãe das heresias? A falta de indagação. Porque a pessoa, então, vai lá, joga lá uma heresia, e aí, como eu tenho que me curvar a tudo, tenho que aceitar tudo de peito aberto, doutora Aline. E aí, o que acontece? As heresias são criadas, porque não tem ninguém que questione. Por que houve a reforma protestante? Lá em 1517, no dia 31 de outubro, com Martinho Lutero. Porque Martinho Lutero questionou o Papa. Exatamente. Afixou as 95 teses na porta da igreja. Exatamente. Então, a reforma protestante, o nosso movimento, Milena, ele advém de um questionador, Martinho Lutero. Então, questionar... de um rebelde, um herege. Ou seja, o nosso questionar não é pecado, questionar não é rebelião, questionar não é rebeldia. Questionar é um ato plausível de todo ser humano. Então, ao meu ver, o poder, ele infelizmente isola, e para algumas pessoas o questionar você é taxado de rebelde, mas isso é direito do ser humano. Antes da gente pular para a próxima, eu só queria fazer uma observação que eu tenho... Eu acho isso muito errado das igrejas, quando ela pega esse pecado específico, como o que foi o que você citou, separa a pessoa, segrega ela, como se fosse o único pecado possível para o ser humano cometer. Eles fazem exatamente o que aqueles homens fizeram com aquela mulher adúltera. Ou como se fosse resolver, né? E fazem o que aqueles homens naquela época fizeram com a adúltera. Sim. Expor. Só não joga pedra. Só não joga, mas fazem mais ou menos a mesma coisa. Com as atitudes, mulher com os olhares, exatamente isso. Tem um livro, doutora Aline Jonas, Milena, que se chama, eu acho que ele foi publicado pela CPAD, eu não vou afirmar aqui porque eu li esse livro nos idos de 2007. O nome do livro é O que a Bíblia Permite e a Igreja Proíbe. Esse livro, ele narra a história de um pastor que ele teve um dia que ele chegou em casa, a filha dele pintou o cabelo e pintou a unha. Ele deu uma surra tão grande na filha dele que ele quase deixou a menina aleijada. Por quê? Por causa da doutrina, dos usos e costumes e tal. O que aconteceu? A filha dele se matou por causa disso. Consegue entender? Para você ver o tamanho onde isso pode chegar. Onde chega isso. Vamos passar para a próxima? Vai, Jonathan. Não, peraí, Aline. Antes Antes da gente entrar no próximo tema, na próxima treta, gente, deixa a gente voltar aqui e agradecer os nossos patrocinadores novamente. Eu quero agradecer a Laura... Sempre esquece o nome da pessoa. Qual o nome? Eu não sei. Isso aí foi a armação da Laura tua. Fernandes. Laura Fernandes, que fabricou essas lindas garrafas aqui pra gente. Canecas. Essas lindas canecas aqui. Corta aí pra gente recomeçar. Corta pra gente recomeçar, por favor. O merchan tem que ser editado. Vou fazer o merchan novamente aqui. Gente, nós estamos aqui no canal e a gente quer agradecer novamente aqui os nossos patrocinadores. A Laura Fernandes, que fabricou essas canecas aqui com muito amor e carinho, tá bom? A loja dela fica aqui na Estrada da Posse, número 47C. Você que pode, de uma certa forma, vai lá, visita, procure no Instagram, Laura Fernandes, tá bom? Que ela vai te atender e vai fabricar assim com todo amor e carinho. E nossa fábrica também de Dom Bolo, que deixa eu só ver aqui o endereço rapidinho. Dom Bolo, que fica na estrada do Taquaral. O logotipo tá passando aqui no nosso telão e logo mais pra frente a gente também vai pôr o endereço e o Instagram deles no link, tá bom? Só para vocês também irem lá comer. Tem variedade de bolos. Vai dar lugar lá com o bolo e é muito bom. A gente adora comer, então... Exatamente. A gente ainda não comeu esse bolo, gente, porque a gente tá sem faca e sem
E sem prato aqui, mas no final a gente vai reparar Come, esse claro bolo aí que que a gente vai. tá bastante fome. Aline, por favor, próximo tema. Não, nós temos que falar também da Adorarte. Da Aqui, a nossa Adorarte, gravadora, exatamente, tá? exatamente. A paciência que o Samuel tem conosco é absurda, é de Samuel é Deus meu mesmo. amigo. Venha pra cá, Ele é meu amigo. faça parte da família Adorarte também, assim como nós. Sobre o bolo, a gente sente muita fome, porque o crente, a vida do crente é o quê? Comer e falar. Eu já disse que eu não sei se ele é Dos crente, outros. mas tudo bem. Não pode beber, então. Não pode beber, não pode fazer sexo antes do casamento, não pode dançar, vai fazer o quê? Vai comer. Oxe. É isso, então vocês procurem nossos patrocinadores aí, tá bom? Se inscreva lá nas redes sociais deles e nos ajude nessa divulgação também. E você que quer fazer uma parceria conosco, é muito fácil, é só entrar lá no nosso Instagram, heresiastretas@instagram.com, e entrar lá no direct, a gente vai te atender também com todo o amor e carinho, e chama a gente lá que a gente é das tretas, a gente gosta. Jonas, eu posso mentira. mandar um abraço pro pessoal do Claro, Instagram, fique à vontade. porque- Nós estamos ao Tá. vivo, É. ao vivo Pelo na Instagram live do aqui Davi no Instagram Lopes. O meu Davi Instagram Lopes, não pessoal isso? é davi.lopesadvogado. Eu tô vendo que tá tendo um bando de comentário ali. Legal. Bem, quero mandar um abraço para todos. Se aí, tiver algum obrigado. comentário em tela aí polêmico, a gente Em pode tela. rebater aqui, não tem nenhum Sim, problema não. pode tá? Manda um abraço Pode para ler aí pra vocês. gente. Muito A obrigado gente pela fala audiência aí, Deus abençoe. Sem problemas. Deus abençoe aí os seguidores do nosso convidado, amém? Jonathan, qual é a próxima pauta? Que eu não sei. O próximo tema... Tô perdida. Acho que é fome. Não, o próximo A tema a fome. gente vai parar. A gente Por quê? vai A gente pra ir vai no parar pra banheiro. onde? Vamos no banheiro, O gente. Jonathan não falou pra gente parar, não. Ele falou que falou, ele ele ia mandou. parar. Ele vai no banheiro, é você, Dão. Ele falou isso, crente? Falou, parou. Parou, Pausa? Samuel? É pausa? Não, ele não sabe ler. Segue. É porque o ensino das escolas tem problemas, entendeu? Ele não aprendeu, ele tem uma disfunção. Ou tu não tá enxergando direito, a É idade? porque eu fiz escola pública. Foi o CIEP. Ele estudou no CIEP. Eu também estudei no CIEP, tá, o Pelejo? Mas qual o tema? Quê? Lê aí, criatura. Tá com problema de vista, Jonathan? Vamos entrar no próximo tema. A Aline. gente Você vamos. Sugere, Ele estudou em você colégio público. sugere, a É, gente por isso. vamos. A gente, é porque fica Jesus. fica bonitinho em Pra vídeo. quem, Jonathan? Fica bonito, fica bonito. Fica bem Jesus estilo. amado. Vamos lá. O próximo tema a ser abordado, senhores. Nossa. Ficou melhor? Ficou. O próximo tema, corta isso tudo, tá, por favor? Tu sabe que ele não vai cortar, É, que ele vai não cortar, corta. que ele O vai ao vivo cortar. do Davi não é Tudo cortado, entendeu? O Os próximo irmãos querem tema, saber qual é a tua igreja, que eles não vão na Não nossa vão igreja. o próximo tema a ser abordado, a gente vai falar sobre fé. Já que a gente Sobre temos fé? aqui sobre fé. Eu tenho fé. Sobre fé. Eu também tenho fé. Eu desconfio. De quê? Dizem que quem fé de um grão de mostarda move montanha. Ah, No sim. seu, eu não sei se tem. Depois pede oração. Vou falar, vai pedir pra quem tem fé. Sobre fé. Vamos falar sobre fé. Isso, pastora. O cargo que tem? Oxi. de pastora Lá vem existe treta. e está na Bíblia, senhores? Quem é o teólogo aqui é o irmão Davi. Pastora, Tenho nada a existe, ver. senhor doutor Davi Lopes? Gente, para com esse negócio de ser o doutor. Mas vamos lá. Existe? Vamos lá. Ou não existe? Jonas, doutora Aline, Milena. Há poucos dias atrás, eu publiquei a seguinte questão no Facebook a respeito do texto incerto, ou seja, inserido em Gênesis. Não lembro agora o capítulo ou o versículo, mas esse texto diz o seguinte: Raquel era pastora, certo? Sim. Eu já vi muita gente, não foram poucas pessoas, eu já vi muita gente deturpar a hermenêutica do texto. Por quê? O que seria hermenêutica? A ciência de interpretação. Ah, glória a Deus. Então, o que vem a ser isso? A pessoa pega esse texto de forma isolada, porque de uma forma bibliológica, doutrinária, base lá da nossa doutrina, a gente precisa no mínimo de cerca de 5 versículos, doutora Aline, para fazer uma doutrina. Então a pessoa pega um versículo desse e fala, Raquel era pastora. E aí fala, então na Bíblia tem pastora. Só que o pastor ali daquele contexto é pastora de animais e não de rebanho. Certo? Paulo, quando vai falar à igreja de Corinto, ele vai falar que as mulheres deveriam estar em silêncio, não em posição de autoridade sobre homens, certo? Ele, Paulo, emitiu a sua opinião direcional ao contexto da igreja, segundo ponto. Sim. Mas eu, Davi, vou emitir uma opinião de foro íntimo, ok?
biblicamente, nós não temos um suporte doutrinário para o ministério pastoral feminino, biblicamente. Todo mundo entendeu até aí? Sim. Não choquei ninguém, né? Eu concordo com... Eu acompanho o relator. Agora, Eu discordo. eu, Davi, não discordo que Deus, por sua presciência, por sua graça, chame uma mulher para ser pastora. Certo? Eu não discordo. Tanto que eu prego em igrejas de pastoras. Mas se você usar o texto de que Raquel era pastora para classificar que existe o ministério pastoral feminino, você vai estar cometendo uma heresia. Certo? O que eu aceito é por fé que Deus possa chamar mulheres para exercer o ministério pastoral. Por fé, mas não por letra, não pela Bíblia, não pelo arcabouço teológico que Deus me permitiu conhecer um pouquinho. Por Bíblia, por natureza doutrinária, eu não tenho esse texto que embase o ministério pastoral feminino, mas eu aceito por fé. E como eu falei, eu prefiro pregar em culto de mulheres e tal, porque as mulheres dão um banho em nós homens. Eu aqui. posso fazer uma pergunta? Claro. O que significa, para o senhor, o que significa pastorear? Pastorear é você conduzir um rebanho. Conduzir Conduzir rebanho. um povo. Seja de animais ou de pessoas. Não, no caso, conduzir. nesse contexto eclesiástico, seria de pessoas. Eu digo num contexto mesmo Sim. da religião. O que significa pastorear suas ovelhas ali da igreja. Sim, Pastorear conduzir pessoas. um rebanho, cuidar desse rebanho, doutrinar esse rebanho, alimentar esse rebanho, fazer todo o serviço de um supervisor. Auxiliar em tudo. Com essa resposta, Débora foi uma pastora de pessoas? Ela foi uma mulher que Deus usou em um caso específico ali para livrar Israel, por causa da covardia de Baraque. Ela foi uma juíza. Isso, foi uma profetisa. Naquele contexto ali, ela não pastoreou aquelas pessoas? Ela foi usada para uma missão específica, para livrar Israel naquele contexto em que Baraque se acovardou. Mas não posso dizer que ela foi pastora. Ok? Ali não tem digamos assim, um texto positivado. Sim, na Bíblia não tem. Não tem esse texto. Só queria tirar essa Sim, ideia, porque a gente tem uma ideia do que é pastorear. Sim. Então, ao meu ver, como ela conduziu, Sim, auxiliou sim. aquelas pessoas, por mais que fosse Eu também por um vejo determinado isso. tempo, para mim, ela foi uma pastora daquelas pessoas. Por mais que seja por um tempo, Por uma missão período, ou por uma missão específica. específica. Ela foi Sim, pastora eu daquelas respeito. pessoas. Só que assim, como eu falei anterior, para você fazer isso de doutrina, você precisa de no mínimo cerca de 5 versículos. Sim. Então, por mais que você pegue aí e você queira encarar de forma literal que Raquel era pastora, mesmo sendo de animais, você só tem um. E aí você tem o caso isolado também de Débora por uma missão específica. Então você só tem 2 textos. Então não dá para fazer doutrina disso. Amigo doutor Davi, a Bíblia ela é cheia de mulheres com muita eloquência e muito Sim. poder de Deus e muito cheia de ousadias. Quando Jesus vai escolher os 12 discípulos, por que você acha que ele não escolheu uma mulher para fazer parte de anunciar o evangelho? Por que ele não escolheu mulher? Mesmo tendo Jael, mesmo tendo Débora, mesmo tendo tantas outras mulheres com tanta eloquência no Velho Testamento, quando ele chega no Novo, o filho chega no Novo, ele escolhe os 12 para anunciar o Evangelho e ele não chama uma mulher para estar junto com ele nessa anunciação. Talvez seja por causa da sociedade em si? Sim, entendi. Vamos lá. Jesus validou o colégio apostólico com 12 homens. Não tinha mulher ali. Mas, no apoio, no auxílio do ministério de Jesus, que durou o lapso temporal de cerca de 3 anos, haviam mulheres ali. Haviam mulheres que ofertavam no ministério de Jesus, davam esse suporte. Mas, no colégio apostólico, e aí a gente tem essa questão social da época, da sociedade judaica, o Jonas, que era, em tese, e aí não querendo trazer aqui ofensa a ninguém, em tese um pouco machista, certo? Então, eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, Jesus foi machista, não é isso. Eu estou falando que naquela época... Mas ele vivia num contexto machista. Vivia num contexto machista, porque os judeus eram machistas, certo? Tanto que para o judeu, o filho homem era uma bênção. A filha mulher
um sinal de, entre aspas, um castigo divino. E talvez esse não seja... A gente ainda está enfrentando o tal... De novo vem o tal do feminismo, de novo vem o tal do direito das mulheres. Sim. Porque se uma mulher, hoje, no século XXI, ela não pode ser pastora porque na Bíblia não tem uma pastora, talvez não tenha uma mulher pastora na Bíblia justamente por isso. Exatamente. Por reflexo ser social da época. Exatamente, um reflexo social, quase uma ditadura machista mesmo no quesito. Se Jesus chama uma mulher para ser 12, talvez ele perdia um pouco da pouca credibilidade que ele já tinha. Assim, fica muito no campo da conjectura. No campo da conjectura, entendeu? das ideias Eu não e tal, posso, dos debates. Porque assim, como Deus ali, ele podia escolher uma mulher, mas ele preferiu trabalhar com 12 homens. Sim. Então, assim, partindo desse pressuposto aí, ele fez o que socialmente ele tem ali. Uma sociedade que, teoricamente, é machista, então ele vai separar 12 homens para validar o seu ministério, para dar a sequência da sua missão. Mas essa missão não excluiu as mulheres do trabalho, da igreja. Por quê? Porque ao longo do ministério de Jesus, ele se apoiou também por mulheres. Mulheres ajudaram o ministério de Jesus. Muitas. E tanto que, aqui eu não estou fazendo uma brincadeira não, tá, irmãs? Mas tanto que se você notar bem, quando Jesus ele vence a morte e ressuscita, a gente é uma coisa que eu sempre falo nas pregações, quando eu falo sobre a crucificação de Jesus. Nós temos aqui 11 apóstolos com anel de apostolado, sou apóstolo, Pedro e etc. e tal. Mas, com medo da religião e de Roma, ficaram trancados dentro de um cenáculo. Exatamente. E quem é que foi anunciar aos 11 homens poderosos apóstolos? Foi uma mulher. Foi uma mulher que Jesus usou para dar a notícia. Opa, estou aqui para dizer que eu acabei de voltar do sepulcro dele e ele venceu a morte, ele ressuscitou. Então, assim, fica uma coisa assim, Jonas, que eu posso te responder no campo da conjectura. Pode ser que ele usou esses elementos aí de 12 homens por causa do seu contexto cultural da época. Eu acho que é mais uma questão de autoridade, né? As mulheres não tinham essa autoridade, eu acho, naquela época, esse poder de fala, esse acesso, até porque eles faziam viagens, eles andavam, entravam nas cidades, e uma mulher, dentro desse contexto, ainda mais se ela tivesse uma casa, filhos, seria quase impossível para elas viajarem e ter isso, né? Então, acho que fica mais dentro desse contexto também. Okay. Eu vejo nessa situação dos evangelhos, Jesus não precisando colocar um título sobre alguém. Ele colocou sobre os 12. Sim. Mas quando ele encontra a mulher samaritana no poço, ela é uma das primeiras missionárias da igreja. Sim, virou a maior porque missionária. é ela que vai divulgar e dizer, encontrei o Cristo. Sim. E Davi falou muito, muito bem da mulher que viu. Assim, da ressurreição. Sim, sim. Foi uma mulher também que anunciou. Sim. A primeira Porque pessoa a falar da ressurreição foi uma mulher. Então ele não precisou colocar sobre ela um título, um cargo. Perfeitamente. Olha, você faz parte dos 12, você é um dos 12. Não precisava. É isso, é assim que eu entendo também. O serviço a Jesus não está em cargo. Não está no título, não está no cargo, está em você fazer. No seu amor a ele. Exatamente. E aí Só em ele você não vê anunciar. sexo, certo? Ele não tem essas barreiras que os seus discípulos tinham. Porque note bem, você tocou numa coisa excelente, doutora Aline. Quando Jesus está ali no poço, ali com essa mulher samaritana, note que ele mandou todo mundo ir para a cidade. Porque o preconceito que talvez Pedro olhasse, rapaz, ele está conversando com uma mulher samaritana. Sabe, aquele pé atrás com Jesus. Então, o que ele faz? Para ganhar aquela mulher, ele afasta Milena, quem poderia trazer escândalo para a obra que ele ia fazer. Então, ele afasta o preconceito dali e tem uma conversa com a mulher. E aquela mulher que ele tem uma conversa se torna a maior missionária, porque ela vai lá para a cidade e acabei de encontrar quem a gente esperava. Por ordem do meio. Exatamente. Não é? Acabei de encontrar Jesus. Então, para Jesus, não tem essa questão validadora de cargo. Esse negócio de cargo é mais para o homem, para uma vaidade humana e tal. Mas quando Jesus quer usar, ele pega uma Maria Madalena, vem cá, tô aqui, seus 11 covardes. Pega o menor da casa. É isso aí, tô aqui para dizer que ele venceu a morte e ele ressuscitou de fato. Então, para Jesus não tem essa questão, entre aspas, sexual para usar alguém. Então, por isso que eu falei anterior, por isso que eu aceito o ministério pastoral feminino por fé. Por questão bibliológica, eu não tenho apoio doutrinário, respaldo doutrinário, mas por fé eu aceito. Porque a gente tem esses relatos bíblicos, Jesus trabalhando com mulheres.
ok? Na questão da mulher samaritana, ela estava errada, entre aspas, em 3 situações. Primeiro, que ela era mulher. Segundo, que ela era samaritana. E terceiro, que ela não tinha um passado muito louvável. Então, ele estava, entre aspas, totalmente errado em estar ali conversando. Acho que por isso também ele afastou os ele demais. Tira quem não entraria ouvir, escândalo para a situação. Vamos pro próximo. O diretor fica fazendo sinal para as pessoas, achando que a gente entende mímica. Qual é o próximo? Eu não sei mais nada. Não sei nem quanto tempo a gente ainda tem. Quanto tempo a gente ainda tem? Dentro desse quesito, uma coisa também que incomoda muitos irmãos sobre o cobrar para pregar. Cobrar para pregar, o cachês exorbitante de alguns cantores. Ai, que eu vou falar sobre isso, que eu separei um negócio bom aqui. Até que ponto nós temos artista dentro das igrejas, até que ponto os cantores e pregadores gospel podem estipular esses valores ou não podem estipular os valores. Milena, vou perguntar para ti. Um artista secular, se ele vai se apresentar em determinado lugar, ele tem todo uma dívida. Ele tem, ou melhor, uma dívida não, ele tem todo um custo para até ir de combustível, se for numa determinada cidade, de locomoção, enfim. E na igreja tem certo esse tabu dizendo que não pode se cobrar para pregar. Qual é a diferença que você acha de um artista gospel para um artista secular? Se há essa separação. Antes da tua resposta, eu quero só te dar 2 informações que eu peguei vindo para cá. 2 exemplos. Primeiro, a Aline Barros, cantora Aline Barros, a qual eu gosto muito, diga-se de passagem. O contrato da Aline Barros gira em torno de 80 mil. Fora que ela faz algumas exigências, como, por exemplo, branca? 2 camarins, sendo um para a banda e o outro exclusivo para ela, um carro exclusivo com o modelo a ser combinado, hotel 5 estrelas, suco de frutas e que nada seja derivado de leite, já que ela é alérgica à lactose. Eu achei pouco ainda, eu pedi coisa maior. Fernanda Brum, cachê chega a 60 mil e, além disso, Fernanda também faz questão de hotel 5 estrelas, 10 toalhas brancas no camarim, que tem que ser exclusiva para ela. Brum também deseja Coca-Cola e não recebe ninguém depois do show que não tenha sido combinado com a sua produção. Coca-Cola é vida, né, senhores? E aí? Então, eu acho que... Primeiro, a gente tem que pensar na necessidade, certo? Um cantor, um pregador gospel que vai para uma igreja, ele tem também seu custo, né? A sua passagem. Eu acho que foi começado a se cobrar por conta disso. Eu acho que, com certeza, o senhor que é pregador já deve ter passado por muita situação que foi a uma igreja e se sentiu humilhado. Em questão de não ter passagem, em questão de não ter um lanche após, e então, às vezes, é uma igreja distante. Então, acho que tem que ter uma necessidade de uma ajuda. Mas, a partir do momento que eu, como um pregador ou um cantor gospel, que vou para um contexto de uma igreja, levar, às vezes, a unção que Deus derramou sobre mim para aquelas pessoas, que é gratuito, né? Aquelas pessoas não estão pagando para estar no culto. Eu não tenho que exigir um cachê para aquilo. Eu posso pedir uma ajuda às vezes específica. Agora, quando passa a cobrar um cachê dentro da igreja, quando você é cantor profissional e você vai fazer um show, aquelas pessoas pagam pelo ingresso. Sim. Então, acho normal você exigir algumas coisas, porque você valor sabe específico a ponto de arcar com todas as Exato, que você também sabe que o lucro daquilo ali vai ser muito maior do que você vai receber. Agora, dentro do contexto da igreja, onde os servos não vão pagar para ir no culto, não vão pagar para estar numa festividade, numa congregação, eu acho que é um pouco complicado alguns cantores, alguns pregadores exigir um cachê. A ajuda de custo eu super concordo, porque são seres humanos, né, eles também precisam. Muita gente deixa de trabalhar para viver da obra. Então, essa pessoa come, essa pessoa tem filhos, essa pessoa tem... É muita coisa, muitos custos para chegar ali na igreja e ser usado como Deus quer usar. Então... Para o amigo Davi, uma pergunta para ti dentro desse assunto. Nós temos muitos pastores, ou melhor, nós temos muitos pregadores e muitos cantores. Cantores esses, como a Aline acabou de citar, 2 grandes cantores, e são 2 grandes cantores, grandes obras. Eu sou fã da Fernanda Brum. Gosto eu não sou muito mais do não, sou fã só da Aline Barros. Eu gosto muito do trabalho da Fernanda, não admiro a Aline, mas eu gosto muito do trabalho da Fernanda. Fernanda faz parte da minha história. Quando ela era crente? Faz parte da história de todo mundo que foi cristão, gente. A Fernanda Brum era muito benção. Enfim, amiga do... Agora virou
Enfim. Então. Agora ela dá dica de maquiagem na internet. Essas cantores, esses pregadores de renomes, eles já têm uma porta meio que aberta. Ele já tem meio que uma visibilidade. E talvez aí que está o problema da grande sociedade. Porque a gente entende quando a gente é muito bem-vindo por aquilo que a gente tem, as portas se abrem. Agora, quando a gente não tem uma certa visibilidade, quando a gente não está com o nosso nome alçado para determinados lugares, as pessoas nos tratam... E assim, às vezes, não é nem no ramo da igreja, no ramo de sociedade mesmo em si. E até que ponto a igreja falha nesse quesito? Até que ponto a igreja... da preferência, tem os seus preteridos por causa da mídia, no caso das nossas amadas cantoras, que não estou aqui falando mal, pelo contrário, que eu gosto, mas até que ponto a cantorinha do bairro pode passar depois de um culto que termina 11 horas da noite, onde todo mundo vai para sua casa e ela vai para um ponto do ônibus, pegar um ônibus, ela não sabe nem como ela vai chegar em casa, e a dona Fernanda Brum entra no seu carro, vai para o seu hotel 5 estrelas. Até que ponto a igreja falha nesse Com as quesito? 10 toalhas. Vamos lá. Eu posso abordar tudo? Por favor, Posso? faz aí um... Vamos lá. Eu prego o Evangelho de Cristo desde quando eu tinha cerca de 14 anos. E eu me certo? recordo. Você Eu lembra, também. né? Magro, mas era mais magro que tu, Jonas, né? Era mais magro que tu, Ele tá me Jonas. chamando É verdade. de magro. É porque é pra mostrar que o crente gosta Ele tá de me comer. chamando de magro no meu podcast. Não, mas é bom, horas. A Aline acompanhou bastante o meu A passado. Aline era crente naquela época? É, eu sou até hoje. Então, assim, eu sempre preguei o Evangelho com muito amor, Jonas. E na época eu vim de uma vida de muita dificuldade e eu não tinha renda. Minha mãe, sendo manicure, vendendo Avon, se esforçava para a gente viver. E aí recebia muito convite, porque estava começando a pregar. Então, quando você está novo, despontando não, mas se dedicando, Jesus te usando e tal. E no final dos cultos era o famoso tapinha nas costas. Exatamente. Mas aí eu tinha uma exigência. Irmão, traz aquela palavra com conhecimento profundo e abençoada. Mas aí, além dessa exigência, Milena, tem aquela situação. De graça dá e de graça receber. Ou seja, eu não trabalhava... Isso, para mim, é uma heresia. Sim, eu não trabalhava, mas eu tinha que me virar, ir na CPAD e comprar um livro. Certo? Porque eu tinha que expor conhecimento, uma palavra abençoada. Ou seja, havia essa exigência. Mas no final do culto, o famoso tapinha nas costas, irmão, vai com Deus e Deus te abençoe. Eu tenho hoje 31 anos, nunca cobrei para pregar. Nunca. Eu lembro que a minha primeira oferta foi R$3,50. A minha primeira oferta. Dava pra pagar passagem? R$3,50? Dava para comprar uma Na manteiga época era na época. passagem, Ah, eu eu não acho. sei. Na época era o valor. Porque se a gente está tá. falando em 2008, por aí. Na época era o valor do Então, passagem. assim, a minha primeira oferta foi essa. Então, desde essa época eu notei, a igreja tem os seus preferidos. Então eu falei, porque quando a gente começa a pregar e tal, a gente começa a mirar-se, ô Jonas, nos pregadores que já estão na mídia. Então, se ele vem de um contexto de viver de grandes ofertas, etc., então a gente vai pensar o que, Aline? Vai acontecer o mesmo comigo. E eu comecei a me entristecer porque eu recebi essas coisas, final do culto, só que eu nunca cobrava. E aí o que eu comecei a ver? Não dá para eu viver de oferta. Então, eu me formei no ensino médio, comecei a fazer curso, estudar e tal. Depois Deus abriu a porta da faculdade, enfim, virei advogado. Ou seja, mas aí o Davi, que nunca cobrou para pregar, começou a receber algumas coisas pelas costas. Comecei a ser chamado de mercenário, comecei a ser chamado de alguém que cobra para pregar, que estipula valor, não traz mais o Davi aqui. Mas o pior disso tudo é que você, quando você faz a situação, você assume o que você faz. O pior de tudo é você receber o nome sem fazer. Então, muita gente, no local onde eu moro, começou a falar que eu estava cobrando para pregar sem nunca ter feito isso. Eu tenho, graças a Deus, esse orgulho de nunca cobrar para pregar a palavra de Deus. Nunca cobrei. E aí, Jonas, eu recordo de uma oportunidade que eu fui pregar em um congresso onde eu preguei na mesma noite que um famoso cantor de uma renomada gravadora. E eu estava no trabalho na Barra, isso faz alguns anos, uns 5 anos atrás, e eu conversei com um rapaz, olha só, como é que eu vou sair daqui do meu trabalho na Barra e vou aí para Baixada?
Aí ele, não, vou mandar um amigo e tal te buscar. 4 horas da tarde um amigo cancelou. E aí, vê um Uber, consegui ver o Uber. Do meu trabalho na Barra pra Baixada, e o cara ainda ficar lá me esperando, esse amigo. Ele cobrou apenas R$160. Barato. Muito barato. Muito Sim. Beleza. Preguei no congresso lá, o cantor da MK se apresentou, eu cantei com o cantor da MK também. Você cantou, TV? Cantei, na verdade Olha, atrapalhei mano, o dueto. advogado, pregador e cantor. Atrapalhei o dueto, né, com o cantor, até peço perdão. E aí o que acontece, Jonas? No final, Varão, espera aí que o tesoureiro foi ali. Eu tô esperando. Varão, o tesoureiro já tá voltando. Tô esperando. Só que eu já tinha confirmado o valor que o Uber tinha que me cobrar. Jonas, era o valor do Uber só. Eu não cobrei oferta. Só o valor do Uber. Era o mínimo, Aline. E aí, o tesoureiro sumiu. E aí, esse irmão, que era o responsável lá pelo congresso, pediu uma menina da igreja para ir em casa pegar o dinheiro. Quando a menina estava chegando de carro com o marido, eu lembro disso até hoje, ela me entregou o envelope. Aí ele no meu ouvido falou, Varão, desculpa aí, tá? Só deu para dar R$100. Só que o cantor da MK não recebeu o cachê dele ali. E não recebeu a menos. Eu também não vou até trazer aqui quanto ele recebeu, mas com certeza foi bem mais do que isso. E o depósito foi prévio, certamente. Sim. E aí, quando eu entrei no Uber, eu falei, caramba, eu vim aqui pregar no amor. Eu ainda vou ter que tirar R$60 do meu bolso. E só foi de Uber porque o amigo tinha faltado. Perfeitamente. Então era uma responsabilidade deles. Né? Perfeitamente. E isso que você relatou realmente aconteceu? Porque eu já fiz parte de uma igreja, de uma congregação, onde a cantora em si grande, renomada, e de uma gravadora também muito famosa, cantora gospel, na época que eu frequentava essa igreja, e isso foi um estopim também de eu sair, é que enquanto o valor não tinha caído, ela não desceu do carro para poder fazer a sua apresentação. Para fazer a sua apresentação. Enquanto o valor não cai, a pessoa ela não desce do carro e não entra na igreja para fazer a sua Porque apresentação. viu ali a aparência humilde, né, Jonas? E aí o que acontece? Eu falei, meu Deus, eu ainda vou ter que tirar R$60 do meu bolso. Tranquilo, faço por amor a ti, Senhor. Quando eu abri o envelope, a menina me deu R$220. O marido dela era Uber. Ou seja, ela viu a injustiça. E como uma pessoa que tem bom senso. Mas nesse caso não é questão de amor à obra, é questão de senso, sim, é questão de se posicionar, é questão de dizer. Sim, mas esse é o problema. Eu sempre fui tímido para isso. E aí, quando eu abri o envelope, eu falei, caramba, a menina me deu R$120 do bolso dela. Aí eu depois mandei mensagem agradecendo, perguntei se precisaria repor e tal, mas ela falou que não, que estava me abençoando. Ou seja, infelizmente, eu não vou tapar o sol com a peneira. Não, né? Existem esses tipos de preferências. O famoso se faz tudo. Eu lembro que eu fui pregar em outra festa, onde uma cantora da mesma gravadora pregou num dia, eu preguei no outro. E aí eu lembro que essa cantora pregou e tal. Quando foi no sábado eu preguei, e aí recebi no final, lá pelo WhatsApp, o testemunho. Nossa, o povo falou que foi a sua mensagem foi melhor do que a dela, o fogo caiu hoje e tal. E aí eu lembro, Jonas, a oferta que eu ganhei foi R$100 nesse dia. Nem equipara o valor da cantora. Sim, e aqui eu estou falando valores porque é um assunto que eu tenho que expor aqui a diferença aqui de tratamento. E o que é muito só que grande. os R$100, Jonas, foi porque essa irmã que me chamou foi começando a ratear. Não foi uma coisa que já estava preparada, mas para cantora, renomada e tal, já estava depositado. Há tempo. Sim. Certo? Então, assim, existem sim esses tipos de diferenças no tratamento, e eu acho que deveria ser isso combatido. Porque, querendo ou não, é como se você fizesse uma acepção da pessoa. Então, para o fulano de tal, eu faço tudo, dou minha vida por ele. Para o outro que não me exige nada, simplesmente tchau e bênção, isso está errado. Não por exigir nada, às vezes por não ter um número apto de seguidores. Sim, por não ter uma visualização. Hoje as pessoas se baseiam pela quantidade de visualizações e de seguidores que você tem. Às vezes você tem muito mais conteúdo e muito mais coisas para poder passar e dar a sua informação. Muito mais mas unção você também. muito mais. E você é polido
por um sistema de que Seu você não ministério tem é medido um pela vídeo. rede social. Exatamente. E a sua vida ela é Sim. medida pela rede social. Sim. É como se a sua vida fosse aquilo dali. Perfeitamente. E tem pessoas que às vezes se dá super bem. Um vídeo visualizou ou mandou comprar. Muito compra. Já recebi proposta Muito disso, Varão. muito compra. Deposita 150 aqui pra mim que eu faço teu vídeo impulsionar Teu vídeo virar, teu vídeo milhão vira. de pessoas. Eu falei, vem cá, mas eu tô aqui pra me promover ou pra promover o nome de Jesus? E muitos pagam para poder é isso pregar aí. também em alguns altares para Verdade. ganhar visibilidade. Compra seguidores, compra comentários. Gente, eu não tenho nada contra aqui você comprar, você compra o que você quiser comprar. Tem dinheiro? Compra. Só que a igreja, esse é o poder da igreja. A igreja, quando diz que vamos orar para chamar o irmão para pregar, da onde se perdeu, é aquilo que eu isso falei aí. na A semana direção de Deus, né? A direção. Aham. Porque se eu tô na Sim. direção de Deus, eu não tenho nenhum problema em chamar o cantor renomado pelo Perfeitamente. problema, mas o tratamento vai ser igual. Perfeitamente. Tanto renomado quanto não renomado, até porque para Deus todo mundo é renomado, Sim. tá todo mundo no Perfeitamente. mesmo barco. Mas tanto renomado quanto não renomado vai ser o mesmo tratamento, a mesma dosagem. É o princípio da isonomia. Será, né? se eu A tô, será se eu tô igualdade. lá na utopia ainda, Não. Senhor? Eu tô numa Verdade. utopia até. Não, Jonas, assim, você falou que de fato deveria ser o certo, mas na prática não é o certo. Então, até hoje, e o pior de tudo é que eu recebo o nome de cobrar, sendo que eu trabalho pra caramba. Só Deus sabe quanto eu trabalhei hoje. Eu me dividi entre os prazos de processo, entre verificar várias ações e estudar aqui para esse debate, para essa conversa. Inclusive, eu vi igual a você de advogado. Sim, De sim. advogado crente que ele veio, né? Não, mas tem um crucifixo para dar uma diferença. Meio crente, meio crente. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho para essa juventude hoje, estudem, melhor dizendo, tenham a profissão de vocês, não se pautem, não se curvem pelos likes, pelas questões de ministério, porque a gente vê no período da pandemia que as igrejas fecharam, muitos itinerantes passaram aperto, porque as igrejas fecharam, não tinha mais ajuda, não tinha mais oferta, e aí a pessoa não tinha uma profissão, não tinha home office. E o que você acha dessa demanda de... A gente abre eu não tenho mais Facebook, mas você abre o Facebook e o Instagram e tem a quantidade de jovens com agendas abertas, Sim. a quantidade de pessoas pregando, cantando, lives, e você vê uma falta de preparação tão grande, meio que analisando de fora, e eu não sei se você pode concordar ou discordar dessa opinião, e o que você pensa a respeito de todo mundo faz, onde todo mundo quer ser, e falta poucas pessoas para sentar e ouvir. Ah, sim. Jonas, eu vou te falar, é o tal da Bíblia, a agenda aberta e a Bíblia fechada. Ou seja, é um marketing muito excessivo e uma vida de devoção muito paupérrima. Em uma oportunidade, quando Jesus estava na casa de Lázaro, o que aconteceu ali? Uma irmã de Lázaro ficou nos afazeres e outra irmã preferiu fazer o quê? Ficar nos pés de Jesus. Hoje a gente está muito preocupado com os afazeres, muito preocupado com o ministério, muito preocupado com tanta coisa, tanto serviço. Mas a gente não pode trocar a carga do serviço, a agenda de domingo a domingo, as pregações, os congressos, pelo minuto, pelo tempo de comunhão aos pés de Jesus. Então, acho que essas coisas deveriam ser revistas, porque o impacto da mídia social desnorteou um pouco a prioridade de algumas pessoas e de alguns Mas ministros. isso te causa algum pânico? Você que tem quase 20 anos, não é isso? Quase 20 anos ministrando. Isso te traz algum incômodo? Isso te traz alguma dor de você ver tanta gente despreparada e você ter começado lá atrás, devagar. E hoje você vê, analisando, você abrindo as redes sociais e você vê pessoas, às vezes, com 6 meses de convertido e já está lá com agendas abertas, pregando. Sim, Até que ponto isso é válido? Isso é ruim para a igreja? Qual é a sua opinião sobre isso? Sim. Eu aprendi uma coisa na caminhada, Jonas. Evangelho não é velocidade, evangelho é resistência. Então, você vê, às vezes, árvores que, quando deram frutos, só deu de uma vez só, e depois sumiram. Quantos cantores que, explodiram, e hoje a gente nem ouve mais o nome deles. Porque houve a projeção empresarial por trás, mas essa projeção talvez foi de acertos, de conversas de pagamentos,
mas Deus não estava no negócio. É possível, às vezes, a pessoa subir no pináculo do templo. E não foi Deus, não foi Jesus que colocou ela ali. Foram os contextos que levaram a pessoa. Mas só quem mantém o ministério de pé depois de 30, 40, 50 anos é Jesus. Então, assim, a gente não pode trocar jamais. Eu já recebi muitas ofertas. Vem para cá porque eu vou fazer isso de você. Vem para cá porque eu vou fazer isso. Compra seguidor, compra isso, compra aquilo. Faz isso, anda no... Ou não, continuo debaixo da nuvem. Eu sei o que Deus tem para mim. Eu sei o que Ele me prometeu. E se ainda não aconteceu, é porque eu ainda estou debaixo da nuvem. Onde Ele me guiar, eu vou estar com Ele. Eu acho que o perigoso disso é a intenção, né? A intenção dessas pessoas nas redes sociais, porque parece que você ser um buscador de almas virou uma profissão. Exatamente. Entendeu? Eu acho que isso é perigoso. Fazem-se um marketing muito grande, Fazem-se né? um marketing, então, em que momento deixou de ser importante a unção que você tem e passou a ser importante a quantidade de seguidores que você tem nas redes sociais? Deus não tem internet. Então, o perigoso, eu acho que é a intenção dessas pessoas em gravarem um vídeo. Tem muitas lives e muitos vídeos de pessoas que são abençoadas, que têm unção, e às vezes nem são tão conhecidas, mas sentem no coração de fazer, às vezes, uma live, um vídeo, porque alguém precisa ouvir. Mas a intenção dela qual é? É se divulgar ou divulgar a palavra de Deus. Então, acho que a intenção que é o importante. É isso, senhores. E Davi Lopes, meu amigo Davi Lopes, pregador, advogado, doutor. O que mudou, Davi, do seu Facebook de alguns tempos para cá? Antigamente, Como assim, antigamente a gente via um Davi muito treteiro nas redes sociais. Tá. Um Davi que tinha um Davi meio que polêmico, não trabalhando nas incertezas, nas mentiras, mas soltava-se umas coisas assim bem verdades ali e te gerava-se um comentário. O que aconteceu, Davi? Que parte de amadurecimento foi esse? Que programa, que processo? O que aconteceu para você parar de tretar nas redes sociais? Gente, ele é crente. Sim, é assim, às vezes quando a gente começa a usar uma ferramenta, e pela questão da idade, tá, a gente às vezes não tem um equilíbrio de que aquela ferramenta pode ser usada para o bem e pode fazer mal para alguém. Então, às vezes eu expressava verdades ao meu ver, ok? Que eu simplesmente não tinha nenhum sistema de freio. Vou soltar e toma aí, gostou, não gostou. Só que a gente vai ficando velho, a gente vai amadurecendo, e a gente vai ver que não dá para, sabe, ficar nessa posição, né, Aline, de tretar sempre, de provocar dissenso sempre, porque a essência do evangelho não é essa. Então, hoje, opiniões políticas eu guardo para mim. Opiniões de Você se considera de direita ou de esquerda? Eita. Eu sou de Jesus, eu sou do homem do meio. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Diga, Davi, direita ou esquerda? Não, então. Centro? Sou de Jesus. Apolítico? Vai chegar lá no Bolsonaro e Lula, né? Então, assim, eleições de 2018, eu votei em Jair Bolsonaro. Porque a minha então você considera de direita? Não vou me considerar de direita porque é muito forte, porque tem pautas de direita que também eu não concordo com tudo. Exatamente. É aquela questão do fã-clube de novo. Isso. Cai no então, por isso que eu me miro por questões de princípios cristãos. E aí a gente não pode julgar que todos os princípios cristãos estão encontrados e balizados pela direita. Porque simplesmente você vira simplesmente uma figura política. Você acaba politizando, às vezes, até o evangelho. Eu acho que Jesus, quando quiseram fazer dele rei, ele fugiu disso. Ele falou, meu reino não é desse mundo. Então, assim, eu era muito ferrenho com essa questão de política. Eu falei, não faz bem, cada um tem seu pensamento, cada um tem a sua opinião política, e eu não vou mudar o pensamento e a opinião de ninguém. Então, eu vou guardar a minha opinião para mim e faço o meu voto como cidadão por princípios cristãos. E aí, acho que já dá para balizar um pouco que entre uma eleição e outra, Milena, mais isso. Davi Amuro. Antes de você entrar na Milena, deixa eu só fazer, eu queria levantar, antes de levantar o assunto da política, eu vindo para cá, eu peguei um trechozinho aqui bem interessante de uma treta que aconteceu há uns meses atrás, foi em março desse ano. Jair Bolsonaro tuitou algo em relação a habitações que eles estavam fazendo, estavam entregando.
E no fundo daquilo havia uma música sendo tocada que era uma música chamada Liberdade, da Priscila Alcântara. E parece que a Priscila, quando ficou sabendo disso, tuitou: nunca mais canto essa música. Logo depois, ela tuitou pedindo ao criador do Facebook: Mark, derruba o pôster, pelo amor de Deus, tira minha música daí. Priscila é até hoje eu estou entendendo, uma das representantes da classe artística que é totalmente contra ao Bolsonaro e ao governo Bolsonaro. Eu quero, antes de jogar para vocês, dar a minha opinião. Eu não sou de extrema direita, mas concordo com a maior parte das teses levantadas e defendidas pela direita. Não sou extremista em nada. Eu acho que a questão do fã-clube é a questão do extremismo. Você é feminista, você sabe, são tudo coisas muito extremas. E eu não consigo ser extremo, porque eu acho que o extremo é muito perigoso. A gente tenta equalizar, equalizar todas as questões. Mas, desde sempre, votei no Bolsonaro na última eleição e vou votar de novo nessa próxima. E hoje não me arrependo do voto do Bolsonaro. E Lula, jamais. PT, jamais. Antes de mais nada. Porque eu não sou muro. Davi tá muito muro. Não. Davi, pelo amor de Deus, tu é crente. Ou tu é uma coisa ou tu é outra. Hoje a gente está num Brasil... Tá ao vivo ali. Hoje a gente está num Brasil Não, já dividido. falei, eu sou de Jesus. Não, eu também sou. 100% eu não concordo com ninguém. 100% eu não concordo nem comigo. De vez em quando eu discordo de mim. Mas, então, não sou 100% Bolsonaro, não acho que ele seja a melhor escolha do universo, mas hoje a gente vive num país dividido. Hoje a gente vive num Brasil dividido. O Brasil se divide em Lula e Bolsonaro. É uma Alemanha com o Muro de Berlim. Ou você mora de um lado ou você mora do outro. Você não tinha como morar em cima do muro. Certo? Então, hoje nós vivemos num Brasil assim. A pergunta que eu queria fazer para você, Milena, é: o que justifica a classe artística, na sua grande maioria, ser a favor de uma volta ao governo Lula e contra o governo Bolsonaro? O que justifica?